Assim, a história começa na propriedade do personagem principal, que é um duque snob à procura de um tutor para seu sobrinho. Nossa heroína é avaliada por um mordomo que claramente escapou de Black Butler, pois ele é strikingmente semelhante a ele. Aqui está nossa heroína principal. Ela trabalha como professora em uma aldeia rural. Ela deixou seu emprego para ensinar o sobrinho do duque. O mordomo relê a carta de recomendação mais uma vez, procurando qualquer tipo de pista que o impeça de contratar a heroína. Nossa heroína esconde dele o fato de que ela é outra pessoa reencarnada e que está aqui para se vingar do duque por sua vida passada. É-nos contado que a família da heroína, Agnes May Graham, foi acusada de fraude e rapidamente faliu. Agnes não conseguiu se casar, mas encontrou consolo no trabalho de professora na aldeia, uma tutora. Pelo que entendo, ela é uma professora. O tempo passou, e Agnes não pensava em casamento. Sua família não a incomodava, e ela dedicava todo seu tempo às crianças, educando-as. Agnes ensinou todo tipo de crianças, desde as difíceis até as obedientes. Ela viu tanto alunos pobres quanto excelentes, mas amava todos eles. Antes que Agnes percebessem, ela havia perdido a idade favorável para o casamento e não conseguiu se casar. Mas ela já tinha filhos, então decidiu aproveitar a vida na casa do Marquês Reynolds, que apesar de ter apenas 21 anos, já tinha gêmeos. O próprio Reynolds era uma pessoa sem esperanças. Ele precisava de um professor, pois não sabia o que fazer. Havia constantes brigas e devassidão. Por exemplo, seu filho tratava Agnes bem e decidiu dar um presente à nossa heroína, pelo qual pediu que ela parasse. Agnes para e pergunta às crianças o que elas querem dela. As crianças sugerem que ela olhe para as flores. Ela recebe um buquê de flores que inclui peônias, margaridas e ervilhas. Agnes não consegue acreditar que essas flores são para ela. Ela fica feliz que os alunos a apreciem e lhe deem flores, mas a idílica não durou muito. 3 anos depois, seu pai foi acusado de traição e uma banda de saqueadores veio matá-lo. Agnes se esconde com suas crianças atrás de uma casa próxima, com medo de que ela e seus filhos sejam encontrados e mortos, assim como o Marquês Reynolds. Uma cena clássica típica ocorre. Agnes pede às crianças que corram para o outro lado enquanto os guardas passam. As crianças têm medo de olhar para sua aldeia pacífica e perguntam se Agnes pode ir com elas. Elas estão preocupadas com sua professora. Agnes pede que corram e não ouçam os sons do massacre. Ela pede que corram o mais longe possível e não olhem para trás. Tudo o que Agnes pode fazer nessa situação é abraçá-las e acalmá-las, pois as pobres crianças estão assustadas. Agnes empurra gentilmente as crianças para longe dela. Elas choram, percebendo que nunca mais verão sua bondosa professora e seu triste pai. Agnes é agarrada por um guarda que diz que ela é traidora de sua pátria e que manteve o Marquês, um traidor, sob sua custódia. Alguém se aproxima de Agnes e revela-se ser nosso personagem principal, com quem ela também terá um relacionamento no futuro, o que é um infortúnio. Agnes olha para o homem que veio matá-la. O homem que está pronto para matar os gêmeos na frente dela é um típico homem bonito, de cabelos escuros e vestido de preto, um verdadeiro príncipe em um cavalo branco. Ele a olha com seus olhos azuis gelados, seu cabelo curto e escuro soprando ao vento, e ele está sedento por sangue. Agnes está chocada. À sua frente está o Duque de Battenberg, o governante das terras, que é irmão do Marquês e pai dos gêmeos. O Marquês é rudemente trazido até ele. O Marquês resiste, implorando ao tio que o salve desse destino e insiste que não sabe de nada. O Marquês implora ao Duque de Battenberg por misericórdia, dizendo que ele é o único sobrinho do Duque e deve ser acreditado. Mas o Duque diz a ele, com uma voz fria, que sua irmã morreu sem ver a vergonha de seu irmão, o Marquês. O Duque não escuta os pedidos do sobrinho por sua vida, mas é inflexível. Ele quer salvar o país e levanta sua espada. Agnes fecha os olhos. Ela não quer ver sangue. Ela ouve o som da espada e o respingo de sangue. 1 minuto depois, Agnes vê o corpo do Marquês cair no chão com um splash, sangue saindo da ferida fatal. O Marquês está morto. Agnes está horrorizada com a frieza do Duque de Battenberg, que calmamente tirou a vida do Marquês que ele criou com suas próprias mãos. O Duque se aproxima de nossa heroína. Ele se chega cada vez mais perto, perguntando a ela se está pronta para admitir que o ajudou. Uma lâmina fria é pressionada em sua garganta, e Agnes fica com medo ao ver seu rosto impassível diante dela. O Duque informa que os filhos do Marquês podem ter se escondido, mas não será difícil rastreá-los e queimar a aldeia até o chão. A lâmina fria está cada vez mais próxima. Agnes implora ao sombrio Duque para poupar os filhos do Marquês, pois eles não são culpados de nada. Mas nossa heroína se comporta como uma típica heroína de filme. Ela está nessa situação por causa do Marquês e está preocupada com as crianças. A menina se lembra de como passou o tempo com os gêmeos, deitados com eles na cama.
Ela se lembra de como leu com eles e de como as crianças aprenderam a entender o mundo através dos livros. Ela se lembra de como as crianças lhe deram flores e o quanto estavam felizes por ela ter aceitado seu presente. Agnes era a única que poderia proteger as crianças do que estava acontecendo, mas agora ela não está mais. O Duque pergunta a Agnes onde estão as crianças, e ela responde que ele não conseguirá encontrá-las, que elas já estão longe, muito longe. O Duque ergue sua espada pesada, insatisfeito com a resposta de Agnes. Ela decide que, se lhe fosse dada uma nova vida, começaria educando o Duque. Os últimos pensamentos de Agnes eram sobre reeducar o Marquês e impedir que a guerra estourasse, que ela lhe daria uma educação. A primeira coisa que a menina vê é uma fofinha chaleira do desenho A Bela e a Fera, que é tão convidativa. O velho mordomo oferece chá à menina, e ela não pode recusar o chá de Richard. Agnes agradece nossos heróis por lhe oferecerem chá. Ela está feliz por poder beber chá aromático. Richard, após sua morte, a menina voltou para 22 anos atrás. Há 14 anos. Esta é sua chance de mudar tudo, mas nossa heroína não pode fingir que não conhece aquelas crianças, e ela sabe que o conde agora é uma criança e está sendo criado. O velho mordomo pergunta à nossa heroína se ela gostou do chá inglês, e ela não pode simplesmente dizer não. Agnes diz ao mordomo que o chá é delicioso, e seus pensamentos estão em reeducar o Duque e seu sobrinho. Ela diz que o Duque Reynold tinha medo dela, pois ele estava prestes a enfrentar uma surpresa desagradável na forma de uma menina. Nos dizem que o nome do Marquês era Timothy, como Timothy Dalton, um ator, e ele agora tem 7 anos. Seus pais morreram em um acidente de incêndio. Agnes acredita que pode lidar com isso. Ao reeducar o Marquês, ele definitivamente será um bom garoto, e ela não permitirá guerras. O mordomo aponta para a carta e diz a ela que seus empregadores anteriores estão pedindo para que a menina volte. Agnes declara rindo que não vai voltar aos seus sentidos, e que quer educar o inquieto Marquês. O mordomo pergunta à nossa heroína como eram as crianças da família anterior, e Agnes lhe conta toda a verdade. Ela se lembra deles dizendo que as crianças não queriam que sua gentil professora fosse para outra casa e as deixasse. O mordomo diz a ela que, de outra forma, ele não teria oferecido um emprego a ela. Agnes diz ao mordomo que sabe que Timothy perdeu seus pais e foi acolhido pelo gentil Duque. O mordomo diz a ela que não contou tudo no anúncio. Antes dela, havia uma professora com 15 anos de experiência que ensinava as crianças e levava Timothy a sério. Mas mesmo essa professora não conseguiu lidar com as travessuras e o caráter de Timothy. Timothy venceu seu confronto e a professora pediu demissão após menos de 1 ano de trabalho. O mordomo informa que a professora saiu de casa em lágrimas. Ele informa nossa heroína que ela não só terá que ensinar Timothy, mas também viver na propriedade. Mas Agnes está decidida a se vingar do Duque, e ela decide criar Timothy da maneira certa. O mordomo tenta com todas suas forças dissuadir nossa heroína dessa decisão, mas ela não quer ouvir. Agnes acredita que sua vida não é fácil e que está pronta para sobreviver aqui mesmo sem experiência de trabalho. Há uma pausa entre ela e o mordomo, e ele permanece em silêncio. Ele nunca viu pessoas tão teimosas em sua busca por trabalho. O mordomo pede a Agnes que não o culpe. Ele acredita que nossa heroína não durará aqui nenhum dia. Ele quer terminar o assunto o mais rápido possível. Agnes está otimista de que ele a contratou e oferece a ele um descanso e mostra-lhe a casa. O mordomo percebe que Agnes está determinada e decide mostrar-lhe o quarto onde ela ficará. Ele leva a heroína por corredores desertos e confessa a ela que seu nome é Carlo Viskov. Em resumo, Papa Carlo. Nosso Papa Carlo informa a heroína que o Duque saiu para tratar de negócios e voltará em breve, mas quando é desconhecido. Ele também informa Agnes que Timothy será treinado mesmo sem o Duque. Agnes olha ao redor do palácio e fica maravilhada com a limpeza de tudo. Nos falam sobre Ethan Henry Battenberg, um dos herdeiros das terras e o mais próximo apoiador do príncipe herdeiro. Ethan é um mestre manipulador e um personagem obscuro. Melhor não mexer com ele. Mas Agnes é uma tola por se apaixonar por ele. Mais tarde, o mordomo percebe que Agnes não está muito feliz com seu trabalho e que ela ainda não se apaixonou por nosso protagonista. Agnes garante ao mordomo que pode lidar com o trabalho e que pode ensinar boas maneiras a Timothy. Agnes assegura ao mordomo que cuidará de Timothy. Agnes e o mordomo ouvem o grito aterrorizante de uma criada pedindo a Timothy para não fazer algo. Timothy mostra para a criada aterrorizada uma longa lagarta contorcendo-se, uma centopeia. Notando nossos heróis, Timothy se afasta da criada e direciona seu olhar para eles.
Timothée Chalamet é um menino loiro com olhos verdes que se parece exatamente com Os Vasilis de Pandora Hearts. Agnes está pronta para criar Timothée e transformá-lo em um homem. O mordomo está chocado. Ele não sabia que Agnes estava pronta. O mordomo pergunta a ela, surpreso, se ela realmente está pronta para trabalhar com o inquieto Timothée, mas ela já concordou. O mordomo teme que Agnes também fuja como as candidatas à professora anteriores. Agnes diz ao mordomo para não se preocupar, pois ela é uma mestre em seu ofício. Agnes caminha heroicamente em direção a Timothée. Uma música épica toca. Ela está pronta para domar Timothée. O mordomo está simplesmente nas nuvens. Um herói foi encontrado que pode domar o inquieto Timothée. Timothy Evan Reynolds é um verdadeiro inquieto. Ele já levou uma luta de nervos a uma quantidade de professores. Timothée observa com prazer enquanto Agnes se aproxima dele. Ele está pronto para levá-la à demissão também. Agnes pede a si mesma para se acalmar. Ela vai conseguir lidar com esse inquieto. Timothée chama Agnes de feia e pede ao mordomo para jogar a menina para fora. Agnes pede a Timothée para não dizer isso, e ela acha que ele é bem legal. Ela diz que o chamará de Timothée e não de jovem senhor. Timothée fica indignado. Ele não gosta de Agnes. Ele pede ao mordomo para remover a menina de sua vista. Timothée acha que Agnes está estragando toda a diversão. Ele estava ansioso por isso. Agnes percebe que Timothée está torturando todos com a ajuda de insetos temidos. Agnes repreende Timothée severamente, lembrando-o de que é errado intimidar as pessoas. Agnes ordena a Timothée que se desculpe com a criada, mas ele claramente não quer. Timothée declara que se desculpará com a criada do seu jeito. Agnes se inclina sobre Timothée, declarando que ele deve se desculpar imediatamente. Timothée se pergunta a quem deve se desculpar se não for a ela. Agnes tenta alcançar o menino. Ela lhe lembra que ele não deve se comportar dessa maneira e assustar todos com insetos. Timothée fica indignado por ter feito algo errado e que alguma professora está o repreendendo. Timothée ameaça a criada para fazê-la dizer que ele não fez nada de errado e ela humildemente se desculpa. Timothée, alegre e orgulhosamente, pergunta a Agnes quem ele deve se desculpar se não for a ela. Agnes lhe lembra que isso não está certo. Timothée está se comportando de maneira inadequada. Timothée observa com arrogância que não pedirá desculpas, já que é um aristocrata e tem um status superior ao dela. Ele aponta rude para a heroína, que ela deveria saber seu lugar entre os servos. Timothée pergunta à nossa heroína se ela percebeu que é uma ninguém e não significa nada para ele. Agnes fica irritada, mas entende que a reeducação de Timothée será ainda mais prazerosa. Agnes menciona que ele realmente tem um alto status, mas ela não é. Uma qualquer também. O título de Timothée é igual ao de um duque, então ninguém na propriedade tem o direito de puni-lo. Timothée grita que Agnes o irrita. Ela simplesmente o deixa louco. Ele fala rudemente com a criada. Ela olha para o jovem mestre com medo. Está muito assustada. Timothée ordena que a criada assustada pegue o centopeia escorregadio e pegajoso e venha com ele. Agnes percebe que Timothée é simplesmente impossível e levanta a centopeia se contorcendo, peluda e macia. Nossa heroína sabe que a criada tem medo de insetos e decide tomar as rédeas da situação, o que assusta Timothée. Timothée pergunta surpreso como ela pode tocar essa coisa nojenta. Na verdade, ele mesmo é um covarde. Timothée não entende como Agnes conseguiu pegar a lagarta em movimento com calma. Agnes sabe que pode lidar com esse fidget e que Timothée não conseguirá fazer nada. Agnes pergunta timidamente a Timothée se ele está pronto para ver a lagarta em sua cama aconchegante. Enquanto se dirigem ao quarto, a cena faz o garoto lembrar um filme de terror. Agnes, com uma centopeia na mão, pede em uma voz assustadora para que a levem embora. O próprio garoto está apavorado e pede a Agnes para não se aproximar dele com a centopeia nas mãos. Timothée dá um soco no joelho de Agnes e exige que ela deixe o castelo imediatamente. Agnes se contorce de dor. Timothée atingiu o alvo. Timothée ri de Agnes, que está curvada de dor. Ele se alegra que ela não está se sentindo bem. Timothée bate os pés e exige que Agnes saia de sua casa. Agnes entende que não deve ficar brava com a criança. Timothée ordena que Agnes saia de casa com a centopeia. Agnes decide que há algumas coisas que pode ensinar a Timothée antes da primeira lição. Ele pisa na centopeia e tira seu sapato, mas Agnes faz com que ele coloque o sapato com o inseto na sola. Agnes, como uma heroína de filme, exige que Timothée coloque os sapatos. Mas ele, olhando para a centopeia, está simplesmente horrorizado. A visão de uma centopeia esmagada, viscosa, longa e fedorenta apavora Timothée. Timothée se assusta. Ele não suporta insetos. Então ele ouve a voz assustadora de Agnes ordenando que ele coloque os sapatos.
Timothy corre de Agnes em pânico, e ela, parecendo uma bruxa malvada, corre atrás do garoto. Agnes abana seu sapato e diz a ele que vai ajudá-lo a calçá-lo, mas Timothy está aterrorizado com a centopeia na sola. Assim, eles acabam no telhado de uma casa onde Timothy está respirando pesadamente e pedindo a Agnes para deixá-lo em paz. Agnes, coberta de lama, insiste que Timothy coloque os sapatos, mesmo que tenha uma centopeia na sola. Eles saem para o amplo telhado da casa dos servos e estão prestes a cair. Timothy grita que vai expulsar Agnes, mas ela não o escuta. Está pronta para forçá-lo a calçar os sapatos. Timothy começa a pisar no telhado com raiva, fazendo-o rachar sob ele, o que é ameaçador à vida. Agnes implora a Timothy para se afastar da borda do telhado, mas ele não quer ouvir a mulher feia. Timothy bate os pés de raiva, e Agnes não sabe o que pode fazer com um fidget desses. Timothy grita para ela que ela não tem direito de lhe ensinar, porque para ele ela é ninguém. Agnes sabe que Timothy não é tão cruel assim, mas não gosta da maneira como ele grita com ela. Agnes está perplexa. Como alguém pode odiar tanto um homem que simplesmente entrou na propriedade? Agnes sugere que Timothy desça com cuidado. Timothy continua pisoteando. Ele não quer descer, mesmo que morra. Timothy fez um buraco no telhado e seus pés escorregam para baixo. Agnes corre até ele gritando. Agnes consegue agarrar a mão de Timothy e aperta sua palma firmemente, mas Timothy de repente empurra Agnes para baixo do telhado e ela cai rolando. Timothy pousa no telhado próximo e solta um suspiro de alívio. De repente, Timothy fica horrorizado com o que fez a Agnes. Agnes fica contente por ter sobrevivido a uma queda tão grande do telhado. Ela caiu no estábulo, onde pousou em almofadas macias de feno. Agnes fica feliz que Timothy não tenha caído e ela sobreviveu. De repente, ela percebe que caiu em esterco fedido. Ela sabe que Timothy está bravo com todos porque perdeu seus pais e ninguém o apoiou. Agnes sabe que está aqui por um motivo, mas seu primeiro dia de trabalho é um fracasso. Um cavalo preto se aproxima de Agnes, e ela fica assustada ao ouvir uma voz baixa, calma e agradável. Agnes percebe com horror a quem pertence essa voz aveludada. Diante dela está o Duque de Battenberg, vestido para montar, que lhe diz para sair do caminho do seu cavalo, Quixo. Agnes perdeu toda sua coragem ao ver o Duque, que a havia matado em sua vida anterior. O Duque ordena bruscamente que ela saia dali, pois está atrapalhando seu cavalo. Agnes decide reunir sua coragem e desafiar o arrogante Duque. Agnes lembra a Ethan que, se alguém cai, você deve ajudar, não ser rude. Ela pede ajuda, estendendo sua mão suja de esterco de cavalo para Ethan. Ela fica surpresa quando Ethan afirma que não precisa ajudá-la a se levantar. Agnes está indignada. Como alguém pode não ajudar uma pessoa que caiu de um telhado? Ela nota que o esterco está sujo, e ela está coberta dele da cabeça aos pés. Agnes pergunta ao Duque se ele não quer ajudá-la por causa da sujeira. Agnes lembra que Ethan não precisa de um motivo para ajudar alguém. Ethan percebe que a misteriosa estranha se comporta como se o conhecesse. Agnes continua a reprovar Ethan por ser uma pessoa tão rude ao não querer ajudá-la. Ela também o reprova por não saber cuidar de seu sobrinho que perdeu os pais. Agnes olha nos olhos do Duque corajosamente, lembrando-o que, se ele continuar a tratá-la assim, nada de bom vai sair disso. Ela lhe diz que não permitirá que chegue a esse ponto. Ethan pergunta à nossa heroína quem ela é, e Timothy se preocupa se ela está morta. O mordomo e Timothy entram correndo no estábulo e perguntam se ela está bem. O mordomo de repente percebe algo, e seu olhar se fixa no rosto dela. Ele vê o Duque e lhe mostra respeito. Timothy está preocupado com seu tio. Ele não quer ferir Agnes. Ethan o nota, e seu rosto muda para uma expressão severa. Ele pergunta de forma severa a Timothy se ele gostaria de cumprimentá-lo. Agnes percebe que as coisas não estão bem na casa de Timothy. Agnes de repente agarra a mão do Duque, e Timothy fica assustado com o mordomo. Agnes se apresenta pelo nome e pede ao Duque que a veja. Agnes insiste que o Duque se apresente a ela pelo nome. Ele também se apresenta pelo nome e pergunta o que está errado. Ela diz que recentemente se mudou para sua propriedade. O Duque declara friamente que não faz sentido Agnes ir a lugar nenhum, que ela fique e viva. Ele deixa Agnes e todo o resto para trás, e fica imediatamente claro que ele não está interessado em nada. Agnes declara corajosamente que vai ficar nesta casa e olhar seu rosto mais tarde, quando ela estiver aqui há mais tempo. Timothy e o mordomo ficam chocados com ela, mas Agnes não vai desistir. Agnes cai de joelhos, e fica imediatamente evidente que ela piorou. Timothy está preocupado com ela. Agnes está machucada ou algo assim. Agnes fica feliz que Timothy esteja preocupado com ela, mas ele grita que tudo está errado. Depois,
Ela deita na cama e pensa se está tudo bem. Infelizmente, esta casa tem um tio terrível e um sobrinho igualmente terrível. Agnes acredita sinceramente que Timothy pode mudar, mas não tem certeza sobre o Duque. Agnes suspira pesadamente. Foi apenas um pesadelo de primeiro dia de trabalho. Mostram-nos a propriedade do Duque de Battenberg. É alta e branca como uma prisão. Timothy grita que não se pode desenhar em seu rosto enquanto ele dorme. Agnes lhe diz que Timothy parece um adorável ursinho de pelúcia, mas ela queria fazer melhor. Agnes está feliz. Ela acredita que não prejudicou um único sapo. Timothy está enfurecido. Timothy grita sobre que tipo de sapos poderiam existir. Ele simplesmente não entende seu humor estranho. Timothy acredita que não teria morrido, e que os sapos aos quais ele foi comparado também não teriam. Agnes pensa que ele tem muito a aprender. Timothy acredita que não precisa explicar nada a ela. Timothy afirma que as pessoas são mais necessárias do que alguns sapos. Agnes diz que é mais velha que o menino e mais forte que ele. Timothy grita novamente sobre como ele é mais velho que nossa heroína em status, mas ela não o escuta. Timothy fica surpreso com o que Agnes diz sobre ele. Agnes pede a Timothy que pense sobre como se comporta. Timothy afirma que ela é de fato estranha. Timothy repreende Agnes por ser muito rígida e reclamar dele por tudo. Agnes tenta convencer Timothy de que ele deve estudar e não correr atrás de sapos. Agnes gentilmente lhe diz que quer entender Timothy e fala na língua dele. Timothy fica perplexo. Por que Agnes repete tudo na mesma língua? Agnes tenta fazer Timothy parecer não educado, mas não dá certo. Ela diz a Timothy que está tudo bem se ele não souber a palavra nonsense. Timothy grita com ela que ela claramente quer fazê-lo parecer um idiota. No entanto, Timothy escreve a palavra nonsense, e ele mostra que é educado. Ele declara orgulhosamente à nossa heroína que é educado e não precisa de um professor. A garota lhe diz que ele tem uma caligrafia muito bonita e que ela vai tentar ensiná-lo algo novo. Timothy pergunta com orgulho se ela sabe com quem está falando. Agnes entende com um sorriso que uma criança é uma criança. Timothy olha para Agnes com desagrado. Ela não percebe seus esforços. No entanto, Agnes está satisfeita com Timothy e sorri para ele. Embora Timothy não diga nada, Agnes está feliz com seu sucesso. Agnes pede a Timothy para estudar, mas Timothy não demonstra entusiasmo para estudar. 3 horas se passam. O relógio já anuncia que é meio-dia. Agnes pede a Timothy para fazer um lanche e espera por ele. Quando o menino termina, Timothy resmunga insatisfeito. Bem, quanto mais tempo vamos fazer isso? Agnes provoca Timothy, chamando-o de covarde. Agnes lhe diz que se ele quiser, pode correr mais. Mas então Agnes claramente está preparando algo para Timothy, que parece confuso. Ela dá um tapinha na cabeça de Timothy e ele não sabe o que dizer. Agnes o lembra que se Timothy não estiver lá às 4:00 da tarde, ela irá e o encontrará. Timothy não gosta que nossa heroína fale assim, e ele sai correndo. Ela percebe que está se apegando cada vez mais ao menino. Pelo menos ele está. Agnes está com pressa. Ela se tensa e está pronta para seguir em frente. Ela não tem muito tempo antes de poder descobrir tudo. Timothy é o sobrinho do Duque e odeia aritmética e insetos. Ele é, na verdade, fácil de machucar. Ele não é como todos pensam. Em quinto lugar, ele apenas olha para a pessoa com os lábios apertados. A heroína pergunta ao servo quando o Duque chegará. O servo a cumprimenta de uma forma não muito gentil, pois não quer abrir a porta. Agnes declara corajosamente que vai se deitar no chão. O servo observa que deitar no chão não é apropriado para uma dama. Ele pede a Agnes que se levante enquanto ela está estendida no chão e não quer se levantar. O mordomo, Bi, tenta se livrar da garota, mas não consegue. A garota observa que quer ajudar, mas o servo declara que o Duque não gosta de barulho. Agnes não acha que será melhor se ela for repreendida. Agnes exige que ele abra a porta rapidamente. Johan se joga no chão e cansadamente informa a ela que não fará nada. Johan está espantado que Agnes tenha durado aqui mais de um dia. Agnes declara abruptamente que está entrando e não escuta Johan. Johan fica horrorizado com os modos da heroína. Ele não sabe o que mais chamar seu comportamento: destemor ou alegria. Agnes acaba no quarto de Ethan, que lhe diz que não precisa relatar seu comportamento todos os dias. Agnes lhe diz sem cerimônia que vai entrar no quarto. Mesmo que ele esteja contra, ela mostra a ele o que Timothy escreveu no pedaço de papel. Timothy escreveu a palavra sofisticação em uma folha em branco, o que mostra que ele pode escrever. Ela diz ao Duque que Timothy pode escrever e não faz coisas estúpidas. Agnes também informa ao Duque que Timothy tem jogado rãs na cama dela. Agnes tenta atrair a atenção do Duque, que não se importa com seu sobrinho. Agnes reprova Ethan por não olhar nem na direção de seu sobrinho. Ethan suspira, cansadamente, claramente preocupado com outras questões, e pede a Agnes que saia. Agnes observa que cuidar de uma criança não é uma coisa tão ruim.
Agnes pede ao Duque que a olhe quando ela estiver em casa. Ethan claramente quer ser odiado por todo o mundo, embora ele faça coisas que são simplesmente um pesadelo. O garoto exige atenção, mas Ethan se importa apenas com esgrima e suas obrigações com o reino. Ethan é tão ruim em se comunicar quanto seu sobrinho. Agnes acha injusto ignorá-la. Ethan tenta tranquilizá-la de que está fazendo tudo por seu sobrinho. Ethan diz que está sempre pronto para apoiar seu sobrinho, se necessário. Ethan pergunta cansado a Agnes o que mais ele precisa fazer pelo bebê. Agnes está furiosa. Ele não entende o que ela deveria fazer em tal situação. Agnes lembra a ele que a forma como vivem não é um ambiente normal para uma família. Ethan diz que mesmo que ele fosse o guardião, não se importaria com ele de qualquer maneira. Agnes e Ethan começam a discutir sobre o que ela quis dizer. Agnes entende que eles falam idiomas diferentes. Agnes insiste que Ethan se esforce para compreendê-lo. Ethan não entende o que Agnes está dizendo e ela está tentando se conectar ao Duque. Agnes diz a ele que gostaria de se aproximar do Duque. O Duque fica chocado com a sinceridade dela, mas não pode fazer nada a respeito. Ele declara arrogante que, ao contrário dela, ele não se revolta em esterco. Agnes diz que também não tem desejo de falar com ele. Agnes entende que ele precisa passar pela formação. E quem deles vai vencer? A pele branca como a neve do Duque, os olhos azuis e os cabelos negros como carvão o tornam bonito. Ethan senta e estuda algo. Ele continua pensando sobre o que Agnes disse. Johan acha o Duque bonito e fica surpreso que ele tenha rejeitado Agnes. Johan sabe que muitas pessoas amam o Duque por sua aparência, e ele ocupa uma posição elevada na corte imperial. Ethan é altamente popular entre as mulheres. Johan rapidamente se desculpa, com o Duque que o olha de maneira estranha. Ethan pergunta a ele o que Johan queria dizer, e ele começa. Johan nota que Agnes não tem medo do Duque e que ele se tornou um tanto quieto. Ethan fica chocado ao ver que até Johan acha que o Duque não tem medo de Agnes. Johan rapidamente se desculpa. Ele não queria assustar o Duque. Ethan nota que Johan fala demais sobre o professor. Johan lhe diz que o professor e a jovem marquesa estão se divertindo jogando jogos e fazendo travessuras. Johan observa que o professor às vezes interpreta as travessuras de forma negativa. Johan estremece sob o olhar gélido do Duque e fica em silêncio. O Duque ordena friamente que ele fale e não permaneça em silêncio. Johan pergunta a ele surpreso se ele realmente não deu ordens para que ficasse quieto. O Duque declara que o ouvirá no caminho. Ethan ordena a todos que lhe contem tudo, e Johan é forçado a obedecer. O Duque acredita que Agnes não é uma pessoa comum e que ela não veio a esta casa à toa. Ethan observa que a voz dela não o incomodou até agora. Então ele a deixou desta vez. Ele se lembra de que Agnes declarou que não simplesmente deixaria a relação entre o Duque e a Marquesa. Ethan sorri. Ele acredita que tudo o que acontece é por uma razão. Enquanto isso, nossa garota se deixou cair cansadamente no chão. Ela não consegue acreditar que falou com seu assassino. Agnes observa ceticamente que reeducar esses dois será um passo difícil em sua carreira. Agnes acredita que tudo não é tão simples quanto parece à primeira vista. Agnes se lembra de que nunca encontrou pais tão frios. Agnes sabe que é uma simples funcionária contratada e que se intrometer na vida de um aluno, simplesmente será demitida. Mas desta vez, Agnes tem um objetivo diferente: parar o Duque o mais rápido possível. Agnes está horrorizada. Por que eles não a demitiram e acabaram com isso ao invés de suportar suas travessuras? Agnes suspeita que algo está errado aqui, mas decide ficar com o Duque até o fim. Depois de se despedir com sucesso das crianças Westwick, ela não conseguiu se despedir delas adequadamente. A menina não quer estar aqui de jeito nenhum e sonha em voltar para a família Westwick, mas está aqui para garantir que não destrua nada que possa mudar o futuro. Ela estima que Timothy precisa de um professor até completar 10 anos no máximo. Além disso, nossa heroína decide criar o ambiente mais confortável possível. Ela tenta se lembrar de quem o rabugento Duque se casou. Tudo o que Agnes consegue pensar é em como os futuros guardiães de Timothy vão arruinar sua vida. Naquela mesma manhã, Agnes passa um tempo com uma caneca de aromático Earl Grey. Ela não pode sair de casa porque aqui fazem um excelente chá. Timothy a traz de volta à realidade com uma voz áspera. Agnes pede a Timothy que a chame de professora, mas ele não se importa com a etiqueta de como se dirigir a ela. Timothy pergunta seriamente se ela está brincando. Agnes sorri e diz a ele que está ensinando uma lição, mas Timothy discorda. Agnes diz a ele como é bom passar o tempo agora e tomar chá. Agnes fica surpresa que nosso herói não queira estudar tão bem.
Agnes diz a Timothy que não cairá em sua armadilha de se esquivar dos estudos. Agnes diz a Timothy que concordou em deixar que discutam sobre a escola. Timothy fica indignado e diz que é injusto que um adulto discuta com crianças. Timothy grita com Agnes, acusando-a de não ser madura o suficiente. Agnes diz a ele que o mundo competitivo é muito cruel. Ela está bem ciente de que sua própria vida está em jogo. Timothy grita com nossa heroína, acusando-a de comer demais e que ele estava coletando frutas para a mesa. Ele também diz que amarrou o cabelo de Agnes à cama enquanto ela dormia, mas para ela foi apenas uma brincadeira. Agnes pergunta alegremente a ele quem lhe ensinou isso. Timothy fica em silêncio e não diz nada para ela. Ele simplesmente permanece em silêncio. Agnes, de repente, percebe que para um garoto trançar o cabelo de uma garota é como contar à mãe que a ama. Timothy pergunta-lhe de forma brusca o que acontecerá se ele contar. Agnes finge entrar na brincadeira afetuosamente e pede que ele trança seu cabelo, mas que o faça com cuidado. Agnes diz a Timothy que desatar os nós do cabelo dele é muito simples e fácil. Ela também diz que o ensinará com moderação e até certo ponto, se ele limpar seu quarto. Agnes oferece ao garoto um chá em paz, mas ele está simplesmente aterrorizado com o professor. Agnes informa-o de maneira conspiratória que ele está perdido e deve obedecê-la. Timothy faz um barulho de desprezo e comenta que está aborrecido com o jeito que Agnes está agindo. Timothy pede a Agnes que lhe sirva um pouco de chá. Ele se rende em um duelo com o professor. Agnes percebe que ele desistiu e decide servir-lhe um pouco de chá. Timothy permanece em silêncio por muito tempo e não diz nada a ela. Agnes sugere que Timothy tome uma xícara de chá e não se distraia. Timothy acha que ela é uma pervertida estranha porque está murmurando algo. Ele diz a ela que é feia, o que torna a situação ainda pior. Agnes percebe que ela e Timothy têm um longo caminho pela frente em termos de aprendizado. Timothy caminha pelo corredor pensando como essa Agnes é estranha. Timothy quer derramar tinta em suas roupas e fazer coisas desagradáveis com Agnes, acreditando que ela é sua inimiga desde que o desafiou. Ele ouve as empregadas especulando que Agnes também trabalha para ganhar dinheiro e que ela é uma aristocrata. Chamam Timothy de pirralho e simpatizam com Agnes, afirmando que uma garota tão jovem é forçada a trabalhar com Timothy. As empregadas discutem sobre a família de Agnes, já que seu pai está quebrado. Timothy fica perplexo ao ouvir todas essas empregadas raciocinando. Uma das empregadas afirma que Agnes disse que era seu trabalho cuidar de Timothy. Elas discutem se Agnes trabalha sinceramente ou se o dinheiro decide tudo. Timothy foge em lágrimas. Agora ele sabe que ninguém o entende. Quando Agnes dorme, ele despeja tinta impiedosamente sobre ela. Agnes acorda com um cheiro agudo e desagradável de tinta. Agnes vê Timothy na sua frente e pergunta a ele por que fez isso, mas Timothy permanece em silêncio e simplesmente a observa com seus olhos verdes. Agnes se vira para Timothy, mas ele a chama rude e simplesmente de aquela criatura. Timothy ordena a Agnes em um tom autoritário que ela saia da propriedade imediatamente. Agnes pergunta, surpreendida, o que aconteceu e por que Timothy está agindo assim. Timothy diz a ela que ela é igual a todo mundo. Ele diz a Agnes que todos os adultos são iguais e que são hipócritas. Agnes olha para Timothy com preocupação e pergunta a ele por que decidiu assim. Timothy diz a ela que ela faz tudo por dinheiro. Agnes pergunta a Timothy surpresa quem lhe disse uma coisa tão terrível. Timothy lhe diz que sabe que a família dela está arruinada e que ela só veio para obter dinheiro dele. Timothy, em lágrimas, reprova Agnes por apenas querer dinheiro dele e não ele próprio. Agnes fica horrorizada. Ela não consegue entender quem disse isso a Timothy. Ela diz a ele que tudo que ele ouviu é verdade. Ela diz a Timothy de forma séria que ensinar é seu trabalho e que ela e Timothy trabalharão juntos. Ela não nega que é paga por ensinar. Timothy está chorando. Ninguém o aceitou, exceto Ben e ela. Todo esse tempo, o resto o tratou da mesma forma. Timothy chora e diz a ela que até seu tio o acolheu porque simplesmente tinha que fazê-lo. Timothy reprova Agnes, dizendo que ela e Ben não se comunicarão com ele, mas apenas conversarão e sorrirão por causa do dinheiro. Timothy diz a ela para ir embora e não olhá-lo de maneira errada. Timothy grita que ela o olha como sua falecida mãe e acha isso bonito, o que confunde o garoto. Agnes suspira. Ela sabe que se Timothy quisesse que ela fosse embora, ele a teria deixado ir. Em vez de agarrar as mangas de seu vestido, Timothy finalmente cede a seus verdadeiros sentimentos. Agnes abraça Timothy e diz a ele que eles poderiam ter conversado, em vez de espatifar tinta. Timothy está sufocando com o cheiro forte de tinta, mas Agnes não quer deixá-lo ir. Agnes pergunta sagazmente a Timothy se ele realmente a gosta tanto assim.
Ela diz a Timothy que veio para ganhar dinheiro, mas que gosta do garoto. Timothy fica surpreso com o que ela diz sobre ele. Agnes lhe diz que poderia encontrar outro lugar para morar, mas que gosta de ensinar Timothy. Ela sorri dulcemente e diz: como pode deixar um aluno tão doce? No final, Agnes e Timothy se abraçam e sorriem um para o outro. Agnes está tonta com o fedor da tinta. A consciência de Timothy a deixa, e a última pessoa que ela vê é Ethan. Agnes desmaia. Ela perde a consciência ao ver o Duque. O Duque a pega em seus braços, e a cena é como uma daquelas películas românticas dos anos 90. Agnes sussurra para Ethan que ele sempre age de forma arrogante. Ethan observa ceticamente. Quem pode dizer? Agnes se lembra de uma mulher que a exorta a não se pressionar. Muitos amigos de Agnes a aconselharam a não se dedicar às crianças, mas sim a encontrar um noivo. Agnes diz às suas amigas que definitivamente encontrará um noivo. As irmãs de Agnes não ajudaram a pagar as contas médicas de seu pai, usando seu casamento como cobertura. O Marquês pediu que ela não olhasse para ele com tais olhos, e Agnes disse que não podia fazer nada a respeito. O Marquês diz que todos que olham para ele com tais olhos o lembram de seu maravilhoso tio. O Marquês disse que seu tio sempre o olhou como se não valesse nada, e embora ele tenha falado sobre seus sentimentos, isso não adiantou. Agnes o lembra de que as crianças que ele teve precisam de um pai. O Marquês acredita que deu a elas tudo o que precisavam: abrigo, professores, mas não deu a si mesmo. Agnes é de repente acordada por Ethan, perguntando-lhe por quanto tempo ela vai dormir. Agnes diz a ele que não vai perder a visão por causa de uma travessura infantil. Agnes ouve o Duque dizer calmamente, o que significa que ele não tem nada a se preocupar. Ele também diz à nossa heroína que se ela aplicar a pomada corretamente, a erupção cutânea irá embora. Ele lhe lembra em um tom frio que Timothy está sob seus cuidados. Ethan nega ter ficado com ela o tempo todo e diz que entrou 1 minuto atrás, depois do médico. Agnes lhe lembra das consequências de sua doença. Poderia ter ficado ainda pior. Ethan a informa friamente que ela tem o direito de pedir demissão e que ele pagará sua indenização. Agnes resiste fortemente. Ela não sairá sob nenhuma circunstância e não precisa de indenização. Ethan lhe diz que sabia que ela responderia assim e, portanto, começa a pedir que Agnes fique. Agnes se lembra das palavras de sua mãe, que ela não deveria se pressionar tanto e que encontraria alguém que a aceitasse. O Duque de repente a pega pelo queixo com seus dedos, finos e ágeis. Ethan lhe diz com um sorriso que está feliz por ela não ter inado a tinta. Ele pede que Agnes descanse, pois terá um dia difícil pela frente, e lhe diz que se tiver algo a relatar, deve passar para Carlo. Mostra-se um campo de treinamento onde 2 espadas estão cruzadas. O oponente de Ethan na luta de sparring é Tristan, o príncipe herdeiro do Império Maier. Tristan comenta alegremente que Ethan está sempre nas nuvens. Ethan de repente ataca Tristan, lançando-se contra ele com sua espada. Ethan lança um olhar a ele com seus olhos azuis e pergunta se continuarão lutando. Tristan se sente incomodado por causa dos olhos frios e gélidos de Ethan. Ele desvia o olhar e diz que tem algumas coisas a fazer e continuará amanhã. Tristan informa que não tem mais nada a esperar de Ethan e que está entediado com o duelo. Ethan reprova seu amigo de infância por ter mau gosto. Tristan responde lembrando a Ethan de seu comportamento, que ele constantemente mostra o quão durão é. Tristan pergunta se ele se interessa em fazer o mesmo, e ele responde que não. Tristan lhe diz que ele pensa melhor que ele, e também informa nosso herói que alguém veio visitá-lo. Tristan apresenta a bonita loira, Dália, marquesa e prima de Tristan, que se aproxima deles. Dália imediatamente começa a bajular o Duque de Battenberg. Ela gostaria muito de ver o Duque frio com mais frequência. Ethan a informa friamente que tudo é uma coincidência. Dália fica feliz ao ver Ethan. Ela não sabia que ele estava, entre aspas, feliz em vê-la. Há uma pausa constrangedora entre eles, que Tristan se apressa em quebrar. A pausa dura tempo demais, e Tristan pensa em como terminá-la. Tristan diz a Dália que ela precisa ir, pois eles estão indo para uma reunião importante. Tristan sussurra para nosso herói que eles estão se afastando de Dália. Tristan pergunta a Ethan se ele não está interessado na bela noiva. Lembra a Ethan que ele precisa de um herdeiro. Ethan lhe diz que preferiria adotar uma criança de outra família. Ethan pergunta a Tristan sobre ele forçá-lo a se envolver com a heroína e depois deixá-la. Ethan diz a Tristan que está perfeitamente saudável em pensar assim. Ethan não quer continuar a conversa e vai embora. Tristan pede que Ethan pare e ele se vira. Tristan então pergunta a Ethan se o filho de sua irmã está bem. Tristan fica feliz ao ouvir que o filho de Greta está bem. Ele pede a Ethan que mande um abraço
abraço para o bebê dele. Tristan provoca Ethan dizendo que sua prima pode criar a criança de outro como se fosse própria. Ethan apenas se tensa ao ouvir Tristan dizer algo assim. Ethan se lembra de ter uma irmã que ofuscava a todos com sua beleza e habilidades com a espada. Quando crianças, Greta sempre dizia a Ethan que ele começava uma briga com o pé errado. Ela dizia que ele agia da mesma forma que ela agia quando criança, e Ethan se incomodava com o fato de sua irmã o comparar a ela. Greta não entendia por que Ethan se sentia tão desconfortável ao ser comparado a ela. Ethan lhe diz que um dia a derrotará. Eles começam a discutir se conseguem se vencer. Greta se juntou à guarda real junto com Ethan. Conhecer o Marquês Reynold a mudou, tornou-a uma garota típica e tola. 8 anos depois, Ethan teve uma surpresa desagradável. Sua irmã se tornou mãe e ele conheceu seu sobrinho. O menino se parecia com sua irmã, mas mais com o odiado Reynold, que havia roubado sua irmã. Essa foi a razão da frieza de Ethan em relação ao menino. Ethan ordena que o menino o siga. Ethan acha suspeito que sua irmã tenha morrido depois de cair do cavalo com o Marquês. Ela era uma excelente cavaleira. Ethan realiza secretamente uma investigação sobre a morte de sua irmã. Ele suspeita que Reynold tenha matado Greta e desaparecido em algum lugar. Ethan decide começar a procurar o criminoso, mas acha cada vez mais difícil encontrá-lo. Agnes irrompe na sala, ignorando Johan enquanto ele tenta detê-la. Agnes pergunta alegremente a Ethan onde ele pretendia ir. Ela pergunta a Ethan se é mesmo verdade que ela não pode nem mesmo lhe perguntar nada aqui, e o chama de déspota. Agnes lembra a ele o que aconteceu com ela, revelando que o médico a forçou a tirar licença médica. Ela começa a entrar em modo atriz, dizendo que sentirá falta de Timothy se sair. Há uma pausa entre eles, e Ethan não sabe o que ela quer. Ethan a lança um olhar sombrio. Agnes estremece com força. Ela não esperava tal olhar frio. De repente, Ethan vê que a garota está com medo dele. Agnes então começa a implorar a ele para almoçar com Timothy. Ethan declara que não tem intenção de desperdiçar 1 hora de sua vida com Timothy. Ele exige que Agnes saia e o deixe em paz. Agnes fica em silêncio. Dói-lhe ouvir que ele pensa assim sobre Timothy. Ethan se levanta e diz a ela que está na hora de Agnes ir. Agnes vacila e diz que tem algo que quer lhe contar. Ela fala em um tom inesperadamente alegre, dizendo que quer ficar com ele. Ethan fica horrorizado. Ele também tem que fornecer a ela a indenização. Agnes maliciosamente informa-o de que ele não lhe deve nada. Ethan lhe diz que não esperava que ela pedisse uma coisa assim. Agnes informa-o alegremente que ele assumirá a culpa pelo erro de Timothy. Ethan baixa a cabeça e ordena que ela vá embora. Ele diz a Agnes que se ela não se calar, não irá parar. Agnes começa a fazer caretas para ele, mas Ethan ordena que ela saia, deixando-o sozinho em um escritório cheio de livros. Agnes está feliz com sua vitória. Ela conseguiu persuadir o bicho-papão, o Duque, a falar com Timothy. De repente, Agnes é trazida para fora de seus pensamentos felizes pela voz de alguém. É Carlo que a informa que ela recebeu licença. Ele entrega à garota uma mala e diz para ela deixar a propriedade. A garota entende que todos querem expulsá-la de lá. Carlo explica a ela que tudo o que faz é perturbar a paz. Ele a pede para cuidar de si mesma, pois está muito barulhento com ela no castelo. Carlo conta a ela que a carruagem está pronta e que ele a levará até lá. A garota fica contente ao ouvir isso e segue o mordomo sombrio. Ela sabe que seria ótimo ter Timothy ao seu lado. A garota pergunta se pode ver Timothy, mas Carlo não quer isso. Ela percebe que não vê Timothy desde o drama da tinta. Carlo diz a ela que é hora de ela partir. Agnes informa alegremente que se reencontrarão em 5 dias. Agora é o momento perfeito para descobrir o que está acontecendo. Ela decide que vai falar com sua mãe assim que chegar em casa. No dia em que voltou ao passado, não conseguia entender onde estava. Agnes não compreendia onde estava sua cabeça, se ela havia sido cortada. Ela é recebida alegremente por uma mulher de meia idade com uma trança ao redor da cabeça. Agnes se surpreende ao ver sua mãe entrar no quarto. Ela se espanta que ela pergunte calmamente se teve um pesadelo. Agnes percebe que assustou sua mãe quando a questionou sobre o que aconteceu. Agnes sabe que não ficará na fila quando descobrir que conseguiu um emprego na casa do Duque. Ela se lembra de quantos anos tem agora, dado o salto no tempo. Agnes tenta lembrar que era ela mesma e foi transportada muitos anos atrás. Ela estudou porque isso gerava renda. O trabalho a salvava do fato de que sua mãe sempre a esperava em casa, chorando e chorando. Naquela época, seus sentimentos por seus pais se apagaram, mas mesmo assim, nossa heroína não pôde impedir a tragédia que aconteceu com eles. A heroína havia economizado dinheiro suficiente para celebrar o funeral deles, mas agora tinha que sustentar suas irmãs sozinha, a quem não se importava. A mãe
mãe está preocupada com sua filha, perguntando por que ela não está comendo. Agnes não tinha ideia de que teria a chance de ver sua mãe novamente. Ela se preocupa geralmente com o fato de ter deixado uma cicatriz incurável na alma da filha. Agnes a tranquiliza que o acidente com a tinta não lhe custou a vida. A mãe se preocupa com a filha que caiu nas garras de tais sádicos. Agnes a lembra que trabalha por dinheiro. Agnes declara abruptamente à sua tagarela mãe que não vai se casar. Ela diz que vai ficar sozinha porque será mais pacífico. Sua mãe lhe diz que suas irmãs já estiveram aqui. Agnes nota que sua mãe está mais perdida e distraída após suas palavras. Agnes diz a ela que queria discutir algo com elas. A mãe está imediatamente pronta para chamá-las, pois tem certeza de que elas virão correndo ajudar a irmã. Agnes informa-a que o duque não é casado e queria discutir seu noivado. Ela pergunta à mãe quem se tornará a futura duquesa. A mãe imagina que a filha se apaixonou pelo duque, mas Agnes responde cuspindo água em seu rosto. Ela declara com uma cara horrível que tudo não é como ela pensou. Agnes nega que o duque e ela tenham algo em comum. A mãe de Agnes continua a fantasiar sobre a filha se casando com o duque. Agnes é categoricamente contra tais ideias de sua mãe. Ela sabe que sua mãe já está planejando tudo relacionado ao casamento da filha. A mãe de Agnes continua a falar sobre que bonitinho é esse belo duque. Agnes tenta persuadir a mãe a não fazer isso, mas ela não quer ouvir e continua a fantasiar sobre o futuro da filha. A mãe de Agnes continua a falar sobre como o duque é bom e como ele partiu o coração de muitas damas. A mãe diz a Agnes que não há ninguém aqui. Ela diz a Agnes que o antigo duque e a duquesa morreram. Agnes começa a sentir simpatia por seu algoz, pois ele perdeu toda a sua família. A mãe diz a Agnes que muitas meninas tentam conquistá-lo, mas nada funciona. Agnes pensa que o duque deve ter estado com alguém. Ela se surpreende que um homem tão bonito tenha morrido sozinho e em uma vida passada. Agnes decide dar a eles o calor familiar que o duque e Timothy tanto careciam. A mãe diz a ela que Ethan prefere a companhia do príncipe, herdeiro. Ela diz a ela que o duque não tem mais ninguém. Agnes percebe que o duque realmente não tem amigos. Agnes não entende porque ele julga todos pelo gênero. De repente, a mãe diz que entende os sentimentos da filha. Agnes diz abruptamente que sabe que sua mãe não aprovaria um relacionamento com um homem bonito. Agnes diz alegremente que vai para casa. A mãe diz que sente muito. Agnes alegremente diz a ela que não tem arrependimentos. Agnes vai para seu quarto dormir e não quer ver sua mãe. Agnes não quer pensar em sua vida de forma alguma. Agnes decide se concentrar em ensinar Timothy. Agnes declara cansada que quer dormir e já está farta da casa. Mostram-nos um castelo onde vive um duque arrogante e entediante e seu sobrinho. O duque está sentado à mesa e pergunta o que pode ser feito pelo país. Ethan janta sozinho, sem ninguém com quem compartilhar informações. Timothy também come, mas quer apenas uma coisa: se afastar do duque que está o encarando. O menino está apavorado, por ter que se comunicar com o duque que não suporta. Ele pensa sobre quem o questionou sobre isso em primeiro lugar. Ele acredita que conseguirá dissuadi-la dessa decisão. O menino estava certo de que Agnes voltaria rapidamente. Ele sente que ofendeu profundamente Agnes. O duque acha que também ofendeu Agnes e come em silêncio. O menino sabe que o duque o odeia por causa do que fez. O menino não sabe porque o duque o levou consigo de qualquer maneira, mas ele tinha o direito de falar antes do autoritário duque. O duque percebe o menino triste e sente-se envergonhado por receber seu olhar. O prato e o garfo do menino caem de suas mãos. O duque permanece em silêncio e não sabe o que dizer, e o menino também. Johan e o mordomo se olham e perguntam o que está acontecendo com eles. Ethan permanece em silêncio e o observa. Ele olha para o menino com severidade. O canalha se sente desconfortável com o que está acontecendo. O duque de repente se levanta da mesa dizendo que não gosta de nada. O duque se levanta abruptamente e se afasta do menino. A mesa está vazia porque ninguém comeu nada e eles estão desapontados. Timothy permanece em orgulhosa solidão. Silencioso ao se despedir do duque, Timothy permanece calado, envergonhado pelo que fez com Agnes. Agnes está em silêncio. Ela se olha no espelho e se avalia. Agnes amarra um laço em volta do pescoço e decide que deve fugir de casa. Ela pensa em como sua família a deixa nervosa com o que fez e como suportou os efeitos colaterais em sua vida passada. Ela quer dizer que seu pai, embora tenha problemas de saúde, Agnes acredita ter feito muitas coisas e quer consertar tudo no passado. Agnes decide que fará as pazes por seu passado. Ela sabe que vai ficar aqui. Está muito incomodada. De repente, sua mãe se aproxima e diz a Agnes que alguém quer falar com ela. Agnes pergunta surpresa: quem quer vê-la? O mordomo de repente lhe diz que o duque queria vê-la. Ele diz à nossa heroína que Timothy se saiu completamente do controle sem ela. Agnes lhe diz que irá falar com ele. Agnes revela que Timothy é o mordomo da família que ela protege. Agnes diz que pode lidar com Timothy e que ele é querido para ela. Sua mãe pede a Agnes que cuide de si mesma e que conseguirá lidar
lidar com o que está acontecendo. Mais tarde, na carruagem, o mordomo se pergunta por que Agnes não lhe disse nada. Agnes descobre que ela tem apenas uma noite após seu retorno. Ela fica horrorizada que Timothy seja um menino tão travesso, e ninguém pode acalmá-lo. Agnes descobre a situação após o jantar, e fica horrorizada com o comportamento do Duque. O mordomo narra o que o Duque disse. Agnes se pergunta o que disse que fez. Timothy decidir ajudar. O mordomo pergunta o que ela poderia ter dito que fez Timothy se rebelar. Agnes entende que o Duque está prestes a receber uma sentença de morte. Ela não tem certeza do que disse. Agnes chega em casa e está tão furiosa que sons estranhos ecoam por toda a casa. Quando Agnes entra, fragmentos de uma caneca quebrada voam em sua direção. Timothy pergunta abruptamente a Agnes o que ela disse ao seu tio. Eles começam a gritar um com o outro sobre o que ela disse ao Duque. Timothy grita que sabe que o Duque simplesmente o odeia. Agnes fica muito chateada com o que Timothy lhe diz. Ele pede a Agnes que, se não estiver feliz com algo, apenas diga. Agnes percebe que ela simplesmente cometeu um erro. Ela sabe que Timothy precisa ser apoiado e amado, não intimidado. Timothy pergunta de forma ríspida sobre algo que ela não sabe. Ela diz que não se sabe o que o Duque precisa. Agnes sugere que o Duque pode não saber o que Timothy fez. Timothy grita que se ela interferir novamente no relacionamento entre ele e o Duque, ela se arrependerá. Ele grita para Agnes que não é da conta dela e que está interferindo em seu relacionamento. Timothy grita para Agnes que ela não merece ser tratada bem depois do que fez. Agnes diz a ele que sempre pediu para ser chamada de professora e que pensará em suas palavras. Ela diz delicadamente a Timothy que isso não acontecerá novamente e que tudo ficará bem. Timothy não consegue resistir ao charme de Agnes. Ela diz que quer falar com Timothy. Agnes pede que ele não jogue coisas e não expresse tanta raiva. Ela o lembra de que Timothy é o dono de toda a casa. Timothy a lembra de que o Duque é o dono de toda a casa e é mais rico. Ele acha que ela é tão mesquinha por se preocupar com coisas triviais. Agnes fica feliz que Timothy permaneça uma criança, e é só isso. Ela agarra Timothy, e ele se solta de seus braços. Ele não quer ir com ela. Timothy grita sobre como ele é desajeitado e exige que ela o deixe ir. Agnes diz que ele irá para sua aula amanhã. Ele começa a se entristecer por seus pais, que são altos. Agnes, alegre, lhe diz que ele continuará baixo. Timothy fica irritado quando olha para Agnes, gritando repentinamente sobre suas orelhas murchas. Agnes diz a Timothy que deseja a ele doces sonhos. Ela pensa em limpar o quarto de Timothy mais tarde. Agnes se lembra de Timothy quando ele era alto e magro. Talvez porque ele parecesse magro. Timothy é uma criança que pede atenção constante. Agnes sabe que entende o inimigo muito bem. Timothy queria crescer o mais rápido possível, mas causou um verdadeiro escândalo aos 15 anos, quando uma menina teve filhos dele. Ele foi exilado e deixou mais crianças para trás. Agnes começa a se preocupar com o que está acontecendo na vida do Duque. Se ele está casado, ela não consegue se lembrar se ele tem uma noiva. Agnes sabe que não pode mudar a atitude de Timothy em relação a ela. Posteriormente, Agnes limpa o quarto de Timothy, e agora está impecavelmente limpo. Ela começa a decidir se pode educar Timothy, se pode forçar o Duque a se juntar à rebelião. Ela pensa em ser amiga de Timothy, mas começa a se lembrar que Timothy a trata como uma plebeia. Agnes decide se aproximar dele para dissuadi-lo da rebelião, mas todas as suas ideias sobre o Duque e Timothy estão se tornando cada vez mais perigosas e loucas. Timothy percebe seu humor e pergunta se ela está bem. Ele começa a repreender Agnes pelo que ela fez. Agnes pede que ele comece a ler e não se distraia com esse tipo de bobagem. Timothy está chateado que ela não queira fazer nada semelhante. Ela vê que Timothy é um bom aluno. Fica claro que seus pais se esforçaram para educá-lo. Agnes vê Timothy simplesmente lendo um livro de história quando é incrivelmente chato. Ela se surpreende que Timothy estude tanto. Agnes não consegue parar de admirar como Timothy é doce, mas ele de repente insiste que ela guarde os livros, gritando com ela por olhar demais para ele. Agnes diz a Timothy que vai embora para não perturbá-lo. Ele começa a jogar livros nela porque sabe que ela ainda o olhará. Agnes percebe que Timothy ainda é muito doce. O sensível mordomo imediatamente se aproxima de Agnes e pergunta se está tudo bem. Ela pergunta alegremente ao mordomo se a sua senhora já foi embora. O mordomo avisa a Agnes que, se isso continuar, ele não conseguirá prever o humor do Duque. Ele pede que ela continue seus estudos. Agnes fica surpresa que tudo será doce e suave a partir de agora. O mordomo diz a Agnes que Timothy é uma criança muito inteligente. Agnes pergunta a Timothy sobre suas contínuas birras.
que Timothy precisa de atenção. Agnes convence o mordomo de que ele só precisa de atenção. Agnes não pode contar ao mordomo que Timothy se juntará à rebelião. O mordomo diz que não pode convencer seu senhor sobre o que está acontecendo. Enquanto isso, a ação se move para o campo de treinamento, onde o príncipe Tristan está parado. Ethan não sabe o que pode dizer ao Sir Tristan. Ele é encontrado pelo mordomo, que diz que deseja conversar. Carlo diz que o professor também veio e Ethan se tensa. Carlo diz que Timothy implorou, em lágrimas, para que a garota fosse devolvida. Agnes decide discutir algo com o Duque de Battenberg. De repente, aparece um cara bonito como Tristan, o futuro rival de Ethan, e quer conhecê-lo. Tristan está pronto para ouvir o pedido pessoal de Agnes agora. Tristan pergunta ao mordomo há quantos anos ele não visita a propriedade, mas quando Tristan começa a falar, as coisas ficam ainda piores. Tristan pergunta abruptamente a Ethan se ele gostaria de apresentá-los. Agnes fica chocada ao ver Tristan conversando com Ethan. Tristan informa alegremente que ela é quem ensina o filho de Greta. Bem, Tristan começa a persuadir a professora a lhe contar o que aconteceu com Timothy e como ele está. Tristan diz a ela que não a perguntaria sobre nada se não fosse pelo filho de Greta. Ethan suspira pesadamente e não diz nada. Ethan pede a Agnes que fique no escritório e o aguarde. Ele está docemente ciumento dela em relação a Tristan. Ethan e Tristan entram em uma briga, que Ethan ganha. Ethan percebe que tudo o que faz é se preocupar com Greta. Agnes não consegue suportar ouvir seus desentendimentos doces e a reconciliação. Agnes esperava que Ethan se envolvesse no treinamento de Timothy. Ethan afirma que não tem tempo para bobagens com Timothy. Agnes o lembra sobre o jantar e diz que ela e Timothy estão se distanciando. Tristan pergunta a Agnes se ela não lhe disse que o menino não sabe usar ferramentas. Ethan diz a Agnes que o príncipe não deve se envolver nessa questão. Agnes entende que o Duque é muito inflexível e não a escuta. Ethan lhe diz para cuidar de sua própria vida, já que ela é apenas uma serva. Agnes reprova o Duque por ser muito frio com Timothy. Agnes percebe que se as coisas continuarem assim, Timothy tomará o caminho errado. Agnes o lembra que se ele se desviar para o tapete vermelho, será culpa do Duque. Agnes exige que ele peça desculpas a Timothy e explique tudo a ele. E se Timothy, após ser exilado, se juntar à família e começar uma rebelião na frente do príncipe herdeiro? Ela não precisa pensar em rebelião. Agnes pergunta a ele o que acontecerá se uma rebelião de repente eclodir. Ethan lhe diz friamente que a situação não é da sua conta. Agnes diz a ele que Timothy precisa de amor e ajuda. Agnes acredita que o relacionamento entre o Duque e Timothy se aquecerá se o Duque der um passo em direção ao relacionamento deles. Ethan lhe lembra que ele pode demiti-la a qualquer momento. Agnes diz que pode sair a qualquer momento. Agnes não consegue decidir o que fazer com a família do Duque. Ela está confiante em sua persistência. Ethan não pode impedi-la. Ela pede a todos que continuem a conversa sem ela. Tristan diz a ela que Agnes é uma boa garota e que ele não deveria tratá-la assim. Agnes decide arrumar antes de encontrar o príncipe. Timothy pergunta a ela por que ela correu até aqui. Ele até parou de ler. Agnes mal consegue respirar. Ela não tem ar suficiente. Timothy se pergunta quanto tempo ela correu e quanto ela conseguiu respirar. Timothy diz que logo crescerá e ela não precisará mais correr atrás dele. Agnes se aproxima dele e quer dizer algo. Agnes elogia Timothy e diz que em breve ele será tão alto quanto ela. Agnes lhe diz que em breve ele será mais alto, até mais alto que ela. Timothy não entende o olhar estranho que ela lhe dá. Timothy pede à nossa heroína para não dizer coisas que tornariam tudo ainda pior. Timothy pergunta a ela com o que ela estava tão ocupada. Timothy imagina que ela quer arranjar um encontro entre ele e seu pai. Ele grita com nossa heroína que seu tio não se importa e que ele não deveria ter feito isso. Timothy percebe que Agnes ignorará suas palavras, já que para ela tudo é política educacional. Agnes diz que não deixará seu tio sozinho com ele. Timothy pede que ela seja apenas mais amigável com seu tio. Agnes diz a ele que ele não pode se dar bem com Timothy porque ele mesmo é uma grande criança. Agnes pede a Timothy que seja honesto com ela. Agnes diz a Timothy que irá conversar com seu tio se ele não gostar de Timothy. Timothy diz a ela que não irá contar, pois ela não consegue mentir. Agnes assegura a Timothy que mudará sua política se algo der errado. Timothy não entende quem Agnes pensa que é. Agnes promete que se algo estiver errado, ela parará de interferir. Timothy fica em silêncio, e uma pausa paira entre eles. Timothy permite que Agnes faça o que quiser. Timothy admite que não se importa com o que Agnes faz. Ele se lembra da infância quando viu sua mãe. Ele perguntou à mãe se ela escrevia cartas para o pai e ela ficou surpresa que ele estivesse em casa. Timothy pede permissão para mostrar o que ela escreveu. Ela fala sobre o que escreve para o tio Ethan, que é um verdadeiro incômodo. Timothy fica surpreso com sua carta e acredita que Ethan é uma boa pessoa. A mãe levanta seu filho e diz a ele que ele está certo. Ethan é uma pessoa maravilhosa. Ela vê como seu filho está tímido quando ela o abraça e beija. Ela diz a Timothy que ele é muito jovem para entender o caráter de seu tio.
Ela conta a Timothy a verdade. Ethan é um homem muito rude, mas ela tem orgulho dele. Timothy acredita que eles se darão bem quando se encontrarem. Mas quando Timothy se colocou na frente de Ethan, ele se parecia com uma jiboia que iria estrangulá-lo. Timothy odiava Ethan em seu coração e também queria receber pelo menos uma gota de atenção. Timothy queria ser reconhecido por quem ele era. Timothy contou tudo a Agnes, acreditando que ela entenderia. Agnes pede a Timothy que faça o mesmo de antes. Ela acredita que tudo ficará bem. Agnes pede a Timothy que simplesmente confie nela. Tristan alegremente diz a Ethan que ele deveria ter sido convidado porque Agnes é uma pessoa engraçada. Tristan se diverte ao ver Ethan em estado de choque pelas travessuras de Agnes, sem saber o que fazer. Ele se diverte, assim como os servos com Ethan porque Agnes é engraçada. Ethan franze a testa, e ele está lá na frente de Agnes, mas Tristan não escuta. Tristan está até surpreso que Ethan se tornou assim. Ele novamente traz à tona o assunto de sua prima Dahlia, que é uma verdadeira dor de cabeça para Ethan. Tristan fica curioso com o nome da professora. Ethan acha que é uma ordem, mas Tristan alegremente lhe diz que é um pedido, apenas um pedido estúpido. Ethan fica em silêncio. Ele não sabe o que dizer em resposta às palavras de Tristan. Tristan afirma que, ao olhar para a aparência dela, ela tem cerca de 20 anos. Tristan pergunta se Ethan realmente quer que ele pergunte isso a ela. Ethan força o nome da professora para fora da boca. Tristan fica surpreso ao ouvir o nome Agnes. Ele não conhece ninguém na corte com esse nome e sobrenome. Ethan diz a Tristan que não descobriu sobre ela por vontade própria. Ele aprendeu tudo pelos registros arquivados e sabia que Agnes era a filha do barão. Ethan acredita que Agnes estava deitada do lado de fora da porta, ouvindo-o de dentro. Tristan ri e diz a Ethan que ele já gosta de Agnes. Ethan afirma que ela é uma mulher estranha que cheira a esterco. Tristan acha engraçado que a garota e Ethan se encontraram quando os dois estavam cobertos de esterco. Ethan decide que não lhe contará nada sobre Agnes. Ele mesmo acredita que tudo isso é impossível. Ele está começando a ficar com ciúmes de Tristan e Agnes, e é realmente fofo. Tristan decide que já é hora de parar de se distrair. Tristan alega que tudo isso tem a ver com Greta. Tristan diz que talvez não responda porque isso o deixaria irritado. Tristan concorda que está causando problemas. Tristan descobre o que aconteceu com os pais da criança. Foram eles que morreram. Tristan explica que sabe que Greta não poderia simplesmente ter caído de seu cavalo. Tristan pede a Ethan que feche os olhos porque seu amor Greta morreu. Ethan aconselha que fingir não dizer nada é a melhor ajuda de Tristan. Tristan desafia a opinião de Ethan. Ele não pode mais permanecer em silêncio sobre a morte de Greta. Ethan diz que já capturaram um refém. Ele diz que, de qualquer forma, os rumores estão destinados a aparecer. Tristan percebe que o refém é o filho de Greta, a quem ele jurou proteger. Tristan pede que Ethan tenha certeza de aparecer no baile. Tristan avisa a Ethan que os rumores já estão circulando. Ethan fica em silêncio, olhando para Tristan. Ethan diz a Tristan que ela o levará lá. Tristan afirma que estará cercado por um monte de guardas. Ethan assiste a porta bater na sua cara. Tristan acrescenta alegremente, antes de sair, que Agnes é uma garota muito mais legal do que estranha. O tempo passou muito rápido. A escola passou rápido. Agnes passa 2 horas com Timothy todos os dias. Agnes sabe que estuda com Timothy todas as quintas-feiras. Timothy finalmente terminou de estudar e está pronto para descansar. Agnes olha com prazer para o que Timothy fez. Agnes admira o fato de Timothy ser tão inteligente e saber que ele é a perfeição em pessoa. Agnes acha que Timothy pode lidar com tudo, e ele aprende rápido. Timothy diz a ela que tudo é brincadeira de criança para ele. Agnes entende que Timothy ainda é uma criança grande. Agnes diz que Timothy saberá tudo muito bem. Timothy lhe diz que foi ensinado por seu falecido pai. Timothy fala sobre como seu pai era muito frágil e como a mãe de Timothy ria dele. Ele fala sobre como a mãe de Timothy era uma pessoa diferente. Ela estava na guarda do príncipe. Agnes se sente bem quando Timothy lhe conta sobre sua família. Timothy olha para Agnes, contente por sua história tê-la animado. Timothy fica vermelho e diz que está feliz que ela gostou da história. Agnes incentiva o menino, dizendo que seu pai era bom e não fraco de jeito nenhum. Timothy fica envergonhado e diz que agora não sabe a verdade. Timothy anuncia que a aula foi muito chata. Agnes fica muito chateada por ter se preparado em vão para fazer Timothy gostar da aula. Timothy diz que realmente gosta de estudar, mas não hoje. Agnes diz que ela gosta de provocar Timothy. Agnes diz que os meninos são mais briguentos e infantis. É uma pena que ele não entenda piadas. Dizem que Timothy ficou com rugas no rosto como um macaco. Timothy grita para Agnes que isso não é da conta dela. Timothy grita que Agnes também é adulta e não entende nada. Timothy é tão fofo que Agnes não consegue evitar rir. Ela diz a Timothy que ele deve saber que
que é o melhor professor do mundo. Timothy fica simplesmente chocado com sua autoconfiança. Timothy sai correndo, mas ela diz que a aula ainda não acabou. Agnes pede a ele que se despeda direitinho. Timothy fica contente e sai correndo. Ele corre até a porta em direção à liberdade. Agnes entende que seria melhor para ele resolver tudo a cada dia. Agnes está feliz que Timothy começou a mudar e se tornar normal. Mas chegou a hora do segundo aluno que Agnes decidiu educar. Johan está aqui novamente hoje e não a perde. Johan fica surpreso que Agnes foi autorizada a entrar. E pelo próprio Duque. Johan decide abrir a porta para Agnes, que não estava esperando por isso. Agnes entra na sala cheia de esperança para ensinar seu senhorio, mas de repente só há silêncio na porta. Agnes fica parada e olha para a porta. Ela se pergunta onde está seu senhorio. Normalmente ela ouve a voz irritante, mas agora não a ouve. Agnes está feliz que pode viver sem os comentários sarcásticos do Duque. Agnes faz pouco caso do fato de que ele tem 25 anos. Ela acredita que Ethan não a vê como uma pessoa. De repente, Agnes vê um travesseiro e quer se sentar. Agnes se senta. Ela não esperava que se movesse. Agnes fica chocada ao ver que o travesseiro está se movendo. O travesseiro acaba sendo Ethan, coberto da cabeça aos pés, que claramente não está feliz. Agnes e o Duque se olham em silêncio. Estão em choque. Ethan pergunta com raiva se ele deve chamar um médico para Agnes. Agnes fica horrorizada. Ela não esperava que esse canalha estivesse aqui. Agnes se surpreende que ele não esteja dormindo em sua cama. Agnes percebe que acordou Ethan por um motivo. Ethan admite que não come há muito tempo e não dorme desde que Agnes chegou à casa. Agnes percebe que ele está tendo um sonho sonolento. Ethan diz que ela não deveria nem tentar fazê-lo de aluno dela. Agnes e Ethan discutem sobre ele querer ser um estudante, mas Ethan não está afim. Agnes diz que vai insistir que está certa, que é preciso uma professora. Ethan diz a Agnes que ele é um professor absolutamente incrível. Agnes orgulhosamente diz que Ethan é claramente um aluno ruim que só precisa levar uma palmada. Agnes discute com ele que o professor não deseja nada de mal ao aluno. Ela só deseja o melhor. Agnes grita que seu professor a faz feliz. Ethan concorda que interagir com alunos faz as crianças felizes, assim como os professores. Agnes começa a repreender Ethan por ser tão rígido. Ethan diz a Agnes que é exatamente isso que ela faz. Agnes de repente agarra o Duque pelos ombros e se atira contra ele, balançando-o e gritando que ele está errado. Agnes diz que está preocupada com o Duque. É dever do professor verificar como os alunos comem e dormem. Agnes menciona ao Duque que se ele dormir 2 horas por dia, ele vai morrer. Ethan se levanta abruptamente e diz que não é como o professor. Ethan fala severamente sobre como o professor o amaldiçoa em sua alma. Agnes diz que só quer que ele seja feliz. Agnes fantasia sobre o Duque cuidando de Timothy e conhecendo alguém que fará seu coração tremer. O Duque pede a Agnes que saia imediatamente, pois ela tocou em um assunto proibido. O Duque diz friamente à menina que ela não é ninguém para segui-lo e que não cabe a ela decidir quando ele irá se casar. Agnes de repente percebe que todas as palavras são simplesmente incríveis. Agnes fica horrorizada ao saber que o Duque vai se casar. Agnes também acha o tema do casamento desagradável. Ela entende perfeitamente que não pode simpatizar com o homem que a matou. Agnes de repente diz ao Duque que uma soneca curta lhe faria bem. Ela pega suas mãos apesar de seus protestos. Ethan, horrorizado, pergunta o que ela fez. Agnes alegremente diz que ele pode se sentir mal se não dormir. Agnes coloca Ethan na cama porque ele é muito teimoso. Ela diz a Ethan que aqui está seu cobertor. Agnes gentilmente informa que ele deve dormir e que ela guardará seu sono. Agnes deseja a ele sonhos doces e sai correndo do Duque. Inesperadamente, Agnes esbarra em Tristan. Tristan fica contente que Agnes diga que é professora. Agnes acha que ele está rindo porque o Duque simplesmente a odeia. Tristan diz a Agnes que ela é uma boa influência sobre seu amigo. Agnes se lembra que se comportou terrivelmente. Tristan faz um movimento repentino com ela e pede que seja simpática. Agnes não esperava poder dirigir-se a ele de maneira informal. Tristan pergunta a Agnes sobre algo que é inesperadamente possível e quer falar com ela a sós. Tristan sugere passar um tempo com ela. Ele lhe diz que correu do palácio para vê-la. Agnes sabe que Tristan é o único príncipe herdeiro que não fez nada além de iniciar guerras, mas se ele se sentar no trono, a guerra começará. Agnes diz que Tristan é apenas um aluno travesso. Tristan explica que Agnes simplesmente não entende Timothy, que é tão travesso quanto Greta. Agnes decide pedir um favor a Tristan. Tristan fica curioso sobre o que ela quer. Agnes diz a Tristan que ele acabou de adormecer e pede que ele deixe Ethan descansar. Ela explica que o Duque precisa de descanso. Tristan já está imaginando algo indecente quando Agnes lhe diz que o Duque lhe contou tudo pessoalmente. Agnes está tentando entender o que está acontecendo. Tristan diz que vai deixar Ethan descansar, mas Agnes passará um tempo com ele. Tristan diz claramente que o Duque é um chato e que é muito mais
mais divertido com ele. Agnes sai com Tristan para tomar um ar fresco. Ele pede que ela lhe conte sobre o filho de Greta, mas ela diz que tudo é confidencial. Tristan insiste que tudo é muito simples. Ele pergunta se pode falar calmamente sobre Ethan. Agnes diz que está trabalhando para ajudar Ethan. Tristan percebe que Agnes tem dificuldades com Timothy, mas ela insiste que ele é um aluno capaz. Agnes diz ao príncipe que Timothy é muito gentil e responsável. Ela diz que não tem nada a fazer. Tristan acha que ela deveria. Ele nota que Agnes não consegue se dar bem com Timothy. Agnes fica surpresa que ele acha que ela está perdendo seu tempo. Tristan, de repente, fica muito sério. Ele diz a Agnes que acha que ela está perdendo seu tempo. Agnes diz que não tem chance e pergunta se está fazendo algo errado. Tristan diz que Agnes está fazendo tudo em vão. Há uma pausa entre eles. O silêncio dura muito tempo, até 2 horas. Agnes finalmente diz que tudo está muito bom. Ela diz a Tristan que seu relacionamento, como o do Duque e Timothy, deveria ser feliz. Mas tudo está ruim. Agnes conta a Tristan que o menino perdeu os pais há 1 ano. Tristan reconhece que já se passou 1 ano desde que Greta morreu. Agnes percebe que não pode mudar a essência do Duque. Ela entende que a aparência do Duque pode ser mudada, mas seu relacionamento com Timothy depende dele. Tristan fala sobre criar o ambiente perfeito para uma criança. Agnes diz que o Duque não está interessado no casamento que Tristan propõe. Ela reclama que já é hora de o Duque se casar pela sua idade, mas Tristan pensa de forma diferente. Ele a pergunta astutamente: "E você?" Agnes fica chocada quando Tristan sugere que está na hora dela se casar também. Tristan ainda está tentando arranjar a garota com Ethan. Agnes claramente não quer que isso se transforme em alguma romance bobo. Tristan pede a Agnes que lhe faça um favor. Ele a convida para ser sua parceira no próximo baile. Tristan fica surpreso que Agnes precise de uma explicação para isso. Ele diz que não aceitará nenhuma recusa e que ela irá ao baile com ele. Tristan acredita que se ela for ao baile, então Ethan definitivamente virá correndo. Ele diz que ele apenas virá assim que descobrir. Tristan oferece à garota que se torne a esposa do Duque e cuide de Timothy. Ele fala sobre Dahlia, que está pronta para cuidar de Timothy. Agnes fica chocada com o que ouve sobre Dahlia, mas não fica chateada. Ela decide que é uma notícia maravilhosa que resolverá tudo. O castelo do Duque é abalado pelo grito de que o baile imperial os aguarda a todos. Timothy começa a gritar, exigindo detalhes sobre o que ela fará no salão. Agnes tapa os ouvidos antecipadamente e diz que está correndo para o baile. Com o príncipe, Agnes não entende a agitação porque o baile é só daqui a 1 mês. Timothy pergunta tristonho se ela realmente irá ao baile. Timothy grita que ela realmente vai a esse baile. Agnes diz que não pode recusar o príncipe herdeiro. Agnes conta a Timothy como toda a situação aconteceu. Agnes afirma que não haverá aula e que vai contar tudo ao mordomo. Agnes realmente queria ir ao baile imperial. Ela sonhava em visitá-lo com seu noivo. No entanto, Agnes não via seu noivo desde que o noivado foi rompido. Eles se viram algumas vezes, e ela praticamente não se lembra de seu noivo. Agnes não consegue nem recordar o rosto dele, e não tem certeza se era amor. Agnes troca as roupas de Timothy, mas ele não quer ouvi-la. Timothy pergunta o que aconteceu, que ela não quer ir ao baile. Ele pergunta a Agnes que, se ela não gosta, então não deve ir. Timothy grita que ele vai recusar o príncipe por ela se ela não puder. Timothy berra que ela não é digna do baile e que ele vai estragar tudo. Agnes diz a ele que tudo isso é apenas uma reunião social e que Timothy está sendo caprichoso. Ela não acredita no que está acontecendo. Timothy diz que ela não deve se comunicar com outras pessoas. Agnes se surpreende ao ouvir que ele a chama de professora pela primeira vez. Timothy grita rude com Agnes e diz a ela para não fingir que está chorando. Ele pede a Agnes para não ir e está até disposto a chamá-la de professora. Agnes não consegue imaginar o rosto de Timothy. Agnes lhe diz alegremente que o assustou. Ela não chorou nada. Agnes pergunta se Timothy estava preocupado com ela. Agnes se surpreende que Timothy disse que amigos não são importantes. Timothy pergunta se ela realmente acha que tem amigos. Agnes acredita que até o Duque tem amigos. Timothy está com ciúmes das relações de Agnes com outras pessoas e diz que ela só deveria ser amiga dele. Timothy grita que, já que ela está saindo, algo a aguarda. Ele aponta o dedo para ela e diz que não a deixará ir assim, como se nada fosse. Agnes se surpreende com o que está acontecendo e está preocupada com Timothy. Agnes tenta acalmá-lo e diz que está tudo bem. Ela diz que é hora de terminar a aula e decide que é hora de colocar a ação necessária em prática. Agnes dá uma tarefa ao garoto e logo será hora de ela ir. O Duque está preocupado porque Agnes nunca veio até ele. Ethan está preocupado com o que está acontecendo e porque Agnes está desaparecida há 3 dias. Agnes May Graham é uma pessoa honesta, de valores princípios. Até Carlo e Johan admitiram que havia algo estranho nela. Ethan fingiu não ouvir Agnes,
mas ele gostava da companhia dela. Ele está acompanhado por Tristan, que pergunta a ele se ele gosta dela. Tristan elogia Agnes por se manter firme. Ethan diz que há algo genuíno em Agnes e está geralmente satisfeito com seu trabalho. Agnes continua a impressionar. Tristan a olha alegremente e está divertido. Ethan admite que quando ela faz algo errado, ele fica bravo. Ele diz que ela é uma professora engraçada e honesta. Tristan chama Agnes de fofa e Ethan se tensa. Ethan pergunta se ela é um animal selvagem. É verdade? Tristan diz que não quer competir com Ethan pela garota. Ele diz que convidou uma garota para o baile. Tristan pergunta a Ethan por que ele está em silêncio. Ethan diz que não está bravo de forma alguma. Tristan menciona que Ethan pode ser realmente estranho quando se trata do baile. Ele diz que não acha que um pouco de romance possa fazer mal. Ethan se surpreende que seu melhor amigo faria isso. Inesperadamente, ele provavelmente estará sorrindo quando convidá-la para o baile, e ela nem vai entender que ele está assumindo a responsabilidade. Ethan acredita que Agnes está tão encantada com o príncipe quanto todas as garotas. Ele está preocupado em se apaixonar pelo príncipe e estar ausente por 3 dias. Ethan não entende por que isso o perturba. Agnes trocou de roupas e está esperando por uma certa duquesa de Westwick. A menina se preocupa que Madame Westwick não apareça novamente. Ela não entende por que foi convidada para o chá. Agnes pensa que Westwick é uma boa pessoa porque ela a perdoou por tê-la demitido. Agnes acha que o duque está comemorando porque ela não está por perto. De repente, algo incomoda os olhos de Agnes. É como se ela tivesse voltado ao momento em que tinha 14 anos. As roupas, as ruas limpas, tudo é tão imaculado aqui, e a sensação melancólica de que Agnes não pertence a ninguém, nem a este mundo. Cada momento mostra a Agnes que algo terrível está prestes a acontecer. Agnes parece voltar ao momento em que sua cabeça foi cortada. Tudo está bem, mas gradualmente tudo está mudando. Então, Agnes chega ao Palácio Real. Ela de repente nota alguém e para. Os gêmeos Westwick correm até Agnes e ficam felizes em vê-la. A personagem principal pergunta como estão seus belos anjos, Ben e Celine. Ben se queixa a ela que sentiu sua falta, e o coração de Agnes se parte. Celine está claramente infeliz por ela ter os deixado. Celine começa a repreender Agnes por não ter escrito uma carta. Agnes diz a ela que teve suas razões. Lady Westwick se aproxima de Agnes e fica feliz em vê-la. Agnes é interrompida por Celine, que começa a conversar com ela sobre isso e aquilo. Agnes pede que elas conversem com a mãe e não com ela. Lady Westwick diz que definitivamente vai esperar. Agnes se desculpa por abandonar as crianças quando elas precisavam dela. Ela diz que não teve nem tempo de escrever. A menina descobre a verdade de que Agnes não se esqueceu delas. Agnes diz a elas que sente muito a falta de seus filhos. Ben e Celine começam a discutir sobre Agnes, e ela os interrompe. Agnes se sente estranha por Miss Westwick ser gentil com ela depois que ela partiu. De repente, Miss Westwick interrompe seus filhos e pede à heroína que a ajude. Miss Westwick diz que está prestes a sair. Os meninos travessos percebem que suas brincadeiras foram longe demais. As crianças correm rapidamente para a deliciosa festa do chá, competindo umas com as outras. Agnes decide mencionar que essas crianças são os herdeiros do Marquês Reynolds, que agora tem 7 anos. Agnes a informa sobre todas suas desventuras. Miss Westwick pergunta a ela o que deve fazer para ajudar. Agnes diz que ama muito as crianças. Qualquer um que mentiu para a senhorita Westwick mais tarde se arrependeu de sua decisão. Agnes fala sobre como os amigos precisam saber o que está acontecendo e como o Marquês precisa de amigos. A senhorita Westwick pergunta diretamente a ela se quer usar seus filhos para o Marquês. Reprova Agnes pelo que está acontecendo, afirmando que ela ainda é descarada. Agnes explica que Ben e Selina podem ajudar o Marquês. A senhorita Westwick escuta as sugestões que ela faz para que seus filhos se tornem amigos de Timothy. A senhorita Westwick percebe que Agnes gosta do Marquês. Agnes sorri docemente e diz que Timothy é simplesmente maravilhoso. A senhorita Westwick diz que ainda tem dúvidas, mas então anuncia que está mudando de ideia. A senhorita Westwick afirma que tudo ficará bem e que ela confiará na professora. A senhorita Westwick acredita que agora que a professora voltou, ela se comunicará não apenas com o Marquês, mas também com as crianças. Ela pede à nossa heroína para se juntar a ela para o jantar. Agnes fica chocada com esse desfecho da decisão e ajudará com as crianças mais tarde. Carlo diz a ela que essa não é uma boa ideia. A heroína tenta convencer o mordomo de que tudo ficará bem. Carlo diz que só ela sabe que a criança é muito doce e gentil. Agnes fica maravilhada ao ouvir que ele diz que Timothy é uma criança doce. Agnes observa que ele não tem se comportado melhor ultimamente. O mordomo diz que ele pôde dormir em paz. O mordomo menciona que só com ela, Timothy se comporta melhor. Agnes fica surpresa com o que o mordomo está lhe dizendo, pois o menino se descontrolou completamente. E agora o mordomo afirma que Timothy passou a se comportar
voltar bem após sua partida. Agnes não sabia que ele não demonstrava interesse por outros funcionários. O mordomo informa que ela não estava prestando atenção no que ele estava fazendo. O mordomo acredita que o menino está se comportando de maneira anormal aos seus antigos olhos. Agnes não sabe o que responder às perguntas do mordomo. Agnes reflete sobre o que fez de errado ao deixar o menino. À medida que Timothy se tornava mais suave, as pessoas ao seu redor também se tornavam. Se Timothy tratar as pessoas como trata ela, então elas o amarão. Timothy abriu seu coração, mas apenas para Agnes. Agnes insiste que Timothy precisa de aulas em grupo. O mordomo diz que ele precisa pensar sobre o que Agnes disse. Agnes pede com lágrimas nos olhos ao mordomo que a ajude, e ele concorda. Ele diz a Agnes que precisa obter o consentimento de Timothy para as aulas em grupo. Agnes se surpreende ao saber que Timothy precisa concordar tanto para fazer amigos. O mordomo especifica que as interações de Timothy estão estritamente sob o controle do Duque. Agnes quer apenas uma coisa: que o Duque tenha amigos. Agnes percebe que agiu de forma precipitada. Agnes decide obter a permissão do Duque e está determinada a conseguir. O mordomo diz que a conversa continuará quando ela receber o consentimento do Duque. Agnes pensou que aquele dia nunca terminaria. Agnes não entende por que ninguém se comunica com Timothy, e ele não se comunica com outras pessoas. Agnes decide falar sobre as aulas em andamento amanhã. De repente, algo vem à mente de Agnes. O Duque aparece diante dela e está insatisfeito por ela ter retornado tão tarde. Agnes fica maravilhada ao encontrar o Duque esperando por ela na entrada do quarto. O Duque pergunta por que Agnes está retornando tão tarde. Agnes explica que precisa relatar, dizendo que tudo isso diz respeito a Timothy. Ela informa ao Duque que ele precisa ouvi-la. Agnes e o Duque se olham por muito tempo enquanto discutem sobre Timothy. Agnes pergunta de maneira ameaçadora se pode voltar para dentro. Ethan pergunta a ela não menos ameaçadoramente o que ela estava fazendo. Agnes pergunta o que o está incomodando, questionando se fez algo inapropriado. Ethan pergunta em um tom ciumento se ela estava com o príncipe, afirmando que ela foi convidada para o baile e que ele já sabe disso. Ele a proíbe rudemente de ir ao baile, embora isso não seja da conta dele. Agnes fica surpresa com a franqueza do Duque. Então, Agnes é tomada pela raiva. Como ele se atreve a proibi-la de ir ao baile? Agnes diz a ele que não vai aceitar conselhos dele. Ethan tenta impedir Agnes, mas ela não quer ouvir. Agnes lembra a ele que também tem vontade própria e não pretende se reportar a ele. Agnes afirma que voltou de uma reunião oficial com a senhorita Westwick, informando que essa senhora ajudará na educação de Timothy. Agnes pede a Ethan para sair, pois não quer vê-lo por ciúmes. Agnes lembra a ele que veio aqui não por ele. Ethan, de repente, coloca uma mecha de cabelo atrás de sua orelha e lhe diz com uma voz suave que a paz e o sossego finalmente chegaram. Agnes se preocupa que Ethan estava apenas sorrindo. Ele, de repente, a adverte sobre algum tipo de travessuras e que ela deve ter cuidado. Ele lembra a Agnes que deve escolher sabiamente com quem se associa. Agnes percebe que Ethan está preocupado com ela. De repente, as mãos de Ethan alcançam sua cintura e ela se assusta. Ethan abre a porta para ela e Agnes fica surpresa com suas ações. Ethan pede a Agnes que não retorne tão tarde quanto deveria. Depois disso, Ethan sai e não quer mais ver Agnes. Agnes não entende como ele pode ser tão familiar com ela. Agnes se lembra que até mesmo seu pai nunca discutiu toques de recolher. Agnes entende que agora precisa mudar algo na vida de Timothy. Ela fica maravilhada ao perceber que Timothy se lembrou dela por um motivo. Agnes percebe que Timothy não teve tempo para fazer os deveres de casa. Agnes não entende por que Timothy a trata desta forma. Carlo pergunta a Agnes por que ela está tão apressada para almoçar. Carlo deixa a Agnes feliz ao dizer que eles terão algo saboroso hoje. Carlo pergunta sorrateiramente a Agnes se está tudo bem. Agnes diz a ele que não está evitando o arrogante Duque. Agnes, de repente, declara que não quer roubar o trabalho de Carlo, afirmando que está muito faminta e que é hora de ir. Agnes corre o mais rápido que pode para longe do palácio. Agnes tenta se convencer de que não evitará ninguém. Agnes fica vermelha como uma papoula ao pensar no Duque, ciente de que não houve demonstração de gentileza da parte dele. Agnes percebe que viu o lado suave do Duque e entende que não deve ser tola por suspirar por ele. Um novo dia amanhece na propriedade do Duque, onde ensinam danças de salão e etiqueta. A senhorita Westwick traz seus filhos para ela, que imediatamente se apresentam. Agnes pergunta se pode cuidar das crianças com grande prazer. A senhorita Westwick agradece a garota por tudo e se despede dela. As crianças também se despedem da mãe. Elas se divertirão. Timothy não está feliz com o que está acontecendo ao seu redor. Ele não está satisfeito com os novos convidados e não entende o que a professora fez desta vez. Agnes apresenta Timothy às outras crianças e lhe diz que ele terá aulas em grupo. Agnes diz a Timothy que essas aulas são importantes. Timothy começa a discutir com ela. Ele não planeja
planeja participar dessas aulas porque nem mesmo foi perguntado. Agnes anuncia que não será apenas uma professora, mas também uma amiga para Timothy. Agnes explica que ele precisa aprender a se comunicar com os outros. Timothy cora, mas compreende a posição de Agnes. Agnes percebe que Timothy está apenas começando a se abrir para ela. Ela sabe que ele não sabe como interagir com seus colegas. As crianças de repente defendem Agnes, protegendo-a. Celine e Timothy discutem sobre de quem é a professora Agnes, das gêmeas ou de Timothy. As crianças acusam Timothy de roubar sua professora. Agnes explica às crianças que não falou com Timothy sobre as aulas em grupo. As crianças concordam em deixar Agnes falar com Timothy. Agnes convida Timothy a se aproximar das crianças e interagir com elas. Agnes acredita que Timothy vai brincar com as outras crianças e se comportar normalmente. Timothy lhe diz para ir embora. Celine pula em cima de Agnes e diz que a professora é apenas delas. Celine sorri astutamente e diz que Timothy mesmo admitiu isso. Timothy e Celine começam a gritar um com o outro. Não conseguem compartilhar a professora. Timothy grita para Celine que a estrangulará, mas a menina nega tudo. Eles discutem sobre a professora porque ele a chamou assim. Timothy chama Celine de raposa astuta e diz para ela não tocá-lo. Celine afirma que é uma raposa bem fofa. Timothy insiste que eles saiam, mas as crianças começam a discutir com ele. As crianças protestam que Agnes é uma pessoa, não uma coisa qualquer. Celine defende corajosamente Agnes e diz que ela tem sua própria vontade. Celine declara com orgulho que Agnes não pertence a ninguém e que ela é a professora favorita delas. Celine insiste que Agnes deixe Timothy, já que ele a trata assim. Agnes pede a Celine que se acalme, mas ela não quer se desculpar. Agnes fala com firmeza com Celine. Ela está fria como gelo. Celine diz coisas razoáveis. Não se pode ficar com um déspota que te considera propriedade. Celine declara que não aceitará Timothy em seu grupo. Timothy afirma que não precisa da aprovação dela. Celine diz que se ele odeia a professora, que fique sozinho. Timothy grita para Celine, dizendo que não odiou Agnes durante a discussão. Timothy admite que gosta de Agnes. Agnes está surpresa com o que está acontecendo agora e com o que acabou de ouvir. Agnes pede aos meninos que se acalmem, mas eles continuam a discutir. Timothy destrói todas as esperanças de Celine, de que Agnes não voltará para elas. Celine se aproxima dele, alertando-o sobre as consequências de suas palavras. Celine solta que chegará o dia em que a professora perderá o interesse por Timothy. Timothy pede que ela se cale. A situação piora. Celine declara que ama a professora mais do que ele a ama. Celine menciona que estão indo ainda melhor nos estudos do que ele pensa. Agnes percebe que parece estar de fora aqui. Ela nem sabe de que lado apoiar no conflito. Timothy passa por Agnes e permanece em silêncio. Agnes fica surpresa que um Timothy culpado a chamasse de professora. Timothy pede aulas em grupo, dizendo a ela para não agir como se fosse diferente. Agnes percebe que Timothy está de mau humor. Timothy pergunta a ela quem ela gosta mais, se são as gêmeas ou ele. Timothy aponta para elas e as chama de preguiça e raposa, mas ele afirma que é apenas um cara bonito. Ele diz com uma voz ameaçadora que verá qual deles é mais adequado para o papel de aluno. Agnes percebe que as aulas foram longe demais. Celine e Timothy continuam discutindo sobre o que está acontecendo. Já chegaram ao ponto de se insultarem sobre sua altura. Agnes pede que ambos parem de brigar por causa dela. Agnes está feliz que eles rapidamente se tornaram amigos. Ela pede para começar a aula, pois as crianças estão disputando entre si para interromper. Celine está animada com as aulas de música que os aguardam. Agnes convida Ben e Timothy para tocar o violino e Celine para tocar o piano. A menina está feliz com esta ideia. Timothy está chateado porque Celine é tão querida para Agnes. Timothy e Celine começam a discutir sobre quem pode tocar a música melhor. Ben pede a Agnes para parar as brigas entre Timothy e Celine. Agnes pergunta a Ben como é quando ele fica ansioso. Ben responde que toca violino mal. Agnes promete que a música não se tornará um campo de batalha e que ela ensinará Ben tudo. Ben abraça Agnes feliz. Ele está contente por aprender a tocar. Timothy e Celine começam a gritar com Agnes, perguntando o que é isso e se ela realmente não os ama. Agnes responde cansada que irá ensinar tudo a eles. As crianças gritam furiosamente que não se sentiram mais próximas de modo algum e que ela está errada. À noite, as crianças correm para a mãe, que veio buscá-las. Madame Westwick está feliz que seus filhos estejam tão felizes hoje. Ela pergunta a Celine se ela gostou da aula. Agnes percebe que está um pouco preocupada com o futuro. De repente, Ethan se aproxima e Celine se tensiona sobre o que ele está fazendo ali. Ethan começa a ser simpático com Madame Westwick, até oferecendo-lhe chá. Ele diz que a etiqueta exige que ele trate bem os convidados. Agnes fica horrorizada com o tom educado de Ethan. Não entende por que se sente tão irritada. A senhorita Westwick pede a Agnes que lhe conte sobre a aula de hoje. Agnes a convida a seguir em
frente e ver por si mesma. Ela caminha pelo jardim e está satisfeita com o que aconteceu. A senhorita Westwick pergunta a Agnes sobre o baile real enquanto ela está feliz por não ter esbarrado no duque. Madame Westwick anuncia que sua senhoria irá ao baile e não abandonará Agnes. Agnes percebe que Ethan também encontrou uma parceira para o baile. A senhorita Westwick pergunta a Agnes se ela sabe quem é o príncipe herdeiro. Agnes diz que o príncipe herdeiro precisa de algo do duque. Senhorita Westwick acha que Agnes tem uma chance de começar um romance. Agnes pede que ela pare. Ela fala demais. Senhorita Westwick fica chateada. Ela disse algo errado? Ela sugere inesperadamente que Agnes comece um relacionamento com o duque. Agnes fica enojada apenas com a ideia de ser íntima com o duque. Madame diz que nada aconteceu entre eles. Agnes insiste que não teve nada com o duque. Agnes se despede de Ben e Celine. Ela acredita que tudo ficará bem. Agnes também se despede da senhorita Westwick e pede que ela descanse. Agnes se despede de todos e aguarda a próxima aula. Agnes percebe que está muito cansada. Agnes não entende por que estranhos estão tão interessados na vida de outras pessoas. Agnes se recorda de que não está em um relacionamento há muito tempo. Agnes não está interessada em namorar ou em qualquer tipo de encontro. Agnes decide ir ver Timothy, mas o duque se aproxima por trás. O braço de Agnes é segurado bruscamente, e ela se vira. Quem a agarrou foi o duque Ethan. Agnes pergunta a ele em surpresa o que ela fez de novo. Ethan pede que Agnes pare de evitá-lo. Agnes tenta suavizar a situação. Ela não o deixou, afinal. Agnes não entende por que Ethan continua segurando sua mão. Agnes pede que ele a deixe ir, mas ele lhe diz, de maneira épica, que tem medo de que, se a deixar ir, ela fuja. Agnes garante a ele que nada vai acontecer, mas ela está mentindo. Ethan se acalma e diz que está feliz que seja assim. Ethan a lembra friamente que ninguém nunca escapou dele, e ele não permitirá isso. Ethan pede a Agnes para não se preocupar com isso e para não deixá-lo. Agnes diz que não quer ter que relatar constantemente. Agnes afirma que não vai relatar que está dando aulas em grupo. Agnes diz de maneira mal-humorada que, a menos que ele participe das aulas em grupo com Timothy. Ethan pergunta a ela se ele deve ir andar a cavalo em grupo com ele. Agnes agarra sua mão de forma brusca. Ela começa a respeitar o duque. Agnes fica feliz que o duque comece a respeitá-la e queira mudar Timothy. Agnes pergunta a Ethan quando ele quer começar, amanhã ou depois de amanhã. Agnes sugere mudar de assunto abruptamente, pois ela assustou Ethan. Agnes pede a Ethan que venha apoiar Timothy. De repente, Agnes percebe que o duque é muito atraente. Agnes fica feliz que o tio Timothy possa fazer tudo para deixar seu sobrinho feliz. Agnes acredita que o principal é o resultado. O resto é irrelevante. Ethan pergunta a ela, surpreso, se ela realmente gostou. Agnes se surpreende ao descobrir que Ethan pode sorrir. Ethan acaricia a cabeça da garota em uma voz suave e lhe diz que ela é insubstituível. Então, Ethan friamente lhe diz que haverá na aula. Ethan e Agnes se despedem, mas seu relacionamento melhorou. A propriedade do duque é iluminada pela luz do pôr do sol. Ele está pronto para receber a todos. Carlo entrega a Ethan uma carta que veio da propriedade. Ethan olha em silêncio da carta para a janela. Ethan fala sobre o que precisará para o baile de Timothy. Carlo fica chocado ao ouvir Ethan chamar o bebê de filhote. Carlo acha que é uma ideia inteligente ensinar Timothy a andar a cavalo. Carlo não correrá imediatamente para ajudar o professor. Ele conquistou confiança. Carlo diz que, por todo o seu trabalho, ele mal conseguiu a aprovação do pequeno cavalheiro. Ethan diz a Carlo que cedeu à insistência do professor. Carlo ouve atentamente Ethan sobre seu relacionamento com seu professor. Carlo se interessa pela história do que aconteceu com Tristan e a inveja de Ethan. Ethan pergunta abruptamente a Carlo o que ele quer enquanto o observa. Carlo informa que o professor não conseguiu o emprego apenas por acaso. Ethan se surpreende que Carlo pense que ele está dando atenção especial à garota. Ethan explica que acha a defesa dela muito encantadora. Carlo diz que viu Ethan sentir falta dela todos os dias. Ethan acredita que se preocupa com a garota como uma funcionária, e Carlo não vê nenhum problema. Carlo o chama de um empregador legal que não tem nada a esconder. Ethan pede que ele saia e não mostre segundas intenções. Carlo percebe que irritou o duque e sai. Ethan fica sozinho e em silêncio. Ele precisa estar sozinho consigo mesmo. Ethan joga a cabeça para trás e tenta relaxar. Ethan pergunta o que ele disse que foi engraçado. Ethan pensa em quem ele pode ter visto e por que sente falta de Agnes. Ethan acha as reações dela a pequenas coisas assim bastante engraçadas. Ele se recorda de como Agnes estava feliz por ele estar se aproximando de Timothy. Ele estende a mão como se estivesse pronto para sentir algo. Ethan claramente quer pegar o vazio em suas mãos.
anos. Ethan decide esclarecer as coisas e se tornar um verdadeiro duque. Ethan pede que 3 cavalos e arreios sejam preparados. Johan está radiante. Timothy será ensinado a andar a cavalo. Ethan pede que um conjunto seja preparado para a criança. Johan quer contar a Ethan algo sobre o que está acontecendo. No final, Johan revela que Ethan tomou um rumo errado. Ethan se dirige ao salão de dança onde nossos heróis estão dançando. Ethan fica chocado ao ver que eles estão praticando dança. Nossa heroína ensina Timothy a dançar e lhe mostra os passos. Timothy explica a ela que é tudo porque ela é mais alta que ele. Ethan entra no salão e fica curioso sobre o que está acontecendo. Agnes e Timothy estão esperando o nosso herói para dançar. Agnes o convida a observar a aula. Ethan não pode descartar a possibilidade de que Agnes esteja muito bonita hoje. Agnes cumprimenta Ethan com alegria, que está tímido. Agnes cumprimenta nosso herói novamente. Ela está feliz com sua chegada. Ethan se sente envergonhado por nossa heroína ter se aproximado dele. Ethan se lembra de ter sido ensinado por sua irmã mais velha, Greta. Greta sempre notava que ninguém queria viver com um javali como Ethan. Ethan sempre acreditou firmemente que se Greta encontrasse seu par, ele também encontraria um. Greta diz que teria ido embora se não tivesse conhecido Tristan. Ela começa a discutir com Ethan sobre ele seguir as regras demais. Greta prevê que quando ele se apaixonar, perderá a cabeça. Greta também lhe diz que ele precisará de tempo, pois é muito suspeito. Greta decide compartilhar seus segredos com o irmão. Greta diz ao irmão que ele pode tropeçar quando se apaixonar. Ethan pede a Greta que vá embora. Ele não quer ouvir nada. Greta diz a ele que é em vão ele não a ouvir. Quando ele se apaixonar, ele entenderá tudo o que ela diz. Quanto mais ele se apaixonar, mais ele entenderá. Ethan pede a Greta que saia. Ele nunca se apaixonará. Greta grita atrás de Ethan que, se ele nunca se apaixonar, ele será um velho malvado. Agnes pede a Timothy que dê um oi, mas ele permanece em silêncio. Agnes diz a Timothy que ele precisa dar um oi. Timothy está em silêncio. Ele não quer dar um oi. Ele simplesmente não quer. Ethan responde, com um silêncio igualmente longo. Timothy pergunta de forma incisiva por que ele deveria cumprimentar seu tio. Agnes interrompe Timothy. Ela lhe diz que isso não está certo. Ethan é seu parente. Timothy rude lembra que eles deveriam trocar cumprimentos. Timothy diz que não é obrigado a cumprimentar alguém que o ignora. Agnes está em choque. Ela não sabe como explicar tudo isso para o menino. Agnes olha para Ethan e pergunta o que ele fará sobre a atitude do menino agora. Agnes explica ao Duque que se ele ignorar o menino, ele continuará se comportando assim. Ethan discute com Agnes sobre a educação de Timothy. Agnes se volta para Timothy. Ela entende tudo. Ela pede a Timothy que seja corajoso e cumprimente seu tio. Timothy franze a testa para Ethan, reunindo coragem. Timothy olha para Ethan de forma sombria. Ele não consegue acreditar em tudo isso. Timothy solta um patético. Olá, tio! Ethan cumprimenta Timothy friamente, ainda mais frio do que antes. Agora ele se torna um inimigo comum de Timothy e Agnes. Ethan diz que está feliz que Timothy está bem, mas que ele não é um bom dançarino. Timothy grita que hoje é sua primeira vez dançando. Agnes objecta. Você não pode fazer isso com Timothy. Ethan diz que ele era bom desde o início, mas Timothy não acredita nele. Agnes pergunta astutamente a Ethan se ele não frequenta eventos porque é um mau dançarino. Ethan diz a ela que pode mostrar como dança se ela não acreditar nele. Ele agilmente levanta a Agnes e começa a dançar com ela. Agnes está maravilhada com sua destreza. Ela não esperava tal agilidade. Ethan diz a Agnes que tudo ficará bem. Timothy puxa o tecido da barra do vestido da professora para si. Timothy grita que tudo isso é perigoso para Agnes. Agnes percebe que agora ela vai perder o equilíbrio e cair. Eventualmente, Timothy rasga a barra de seu vestido e Agnes rola pelo chão. Timothy e Ethan estão assustados que Agnes não conseguiu sobreviver a uma queda como aquela. Agnes está deitada no chão, silenciosa e respirando com dificuldade. Timothy e Ethan estão com medo do que fizeram. Agnes levanta o polegar e fica claro que está tudo bem. Timothy chama a casa toda para chamar um médico para a professora. Agnes tranquiliza as pessoas preocupadas de que ela está bem. Timothy lhe lembra que o chão era de mármore e que doeu muito. Agnes protesta que está bem, mas Ethan não quer ouvi-la. Timothy pede a Agnes que não o deixe enquanto eles estiverem montando a cavalo. Ethan decide ir embora. Ele percebe que ninguém precisa dele. Agnes pergunta a Ethan quando ele quer dar a aula. Ethan diz que não sabe. Agnes grita que essa resposta é inaceitável. Agnes tenta deter o Duque, mas ele sai chateado. Timothy, surpreso, pergunta a Agnes se ela sabe. Agnes está chateada com o que aconteceu por causa dela. Timothy diz que mesmo que ela não saiba, isso pode ser para o melhor. Agnes não entende o que exatamente agora ela quer saber, mas depois, as travessuras de Timothy já não o irritam. Timothy até toca violino, o que é muito estranho. Timothy claramente estava tramando algo. Timothy toca violino vestindo um traje de marinheiro. Agnes percebe que Timothy cresceu.
Ela observa que seu rosto está calmo e maduro, como o de seu tio Ethan, mas Timothy toca de uma maneira que faz seus ouvidos simplesmente estourarem. Agnes tenta suavizar a já tensa situação. Agnes diz que eles são ótimos e que precisam praticar mais música. Agnes quer ouvir a música deles separadamente. Agnes pergunta às crianças surpresas se elas se importariam se Selena falasse primeiro. Timothy diz que são crianças. Selena fica indignada com os comentários de Timothy, de que eles serão como crianças ouvindo sua música. Timothy a olha friamente e não diz nada. Selena e Ben querem ser os primeiros a tocar. Agnes decide fazer uma pequena pausa para ir buscar algumas partituras. Celine se aproxima de Timothy, que está lendo tranquilamente. Celine olha para Timothy e percebe que algo está errado. Ela abruptamente arranca o livro de Timothy e pergunta sobre seu comportamento estranho. Celine e Ben ficam horrorizados com o comportamento de Timothy. Timothy chama os adultos de tolos que precisam aprender por conta própria. Timothy diz que eles precisam ter cuidado com seu tio, mas não nomeia o segundo adulto. Tristan está contente que a música finalmente acabou. Ethan explica a Tristan que não é música, é barulho. Tristan pergunta alegremente a Ethan como a professora está. Ethan diz que está tudo bem, já que ela ainda está andando. Tristan vê que Ethan teve uma briga com Agnes. Tristan pergunta a Ethan se ele foi rejeitado quando tentou conquistar Agnes. Ethan fica horrorizado. Ele olha para Tristan como se ele fosse um animal. Tristan o lembra que ele precisa se dar bem com a criança de Greta e que a professora não serve para nada. Ethan admite que ele iria dar uma aula de redação a Timothy. Tristan tira sarro dele, perguntando se Ethan realmente decidiu se aproximar do menino, sabendo que ele é filho de Reynold. Ethan é mais uma vez o duque autoritário que proíbe a professora de dar um único passo e não tem intenção de se aproximar de Timothy. Tristan sugere que Ethan poderia conseguir um relatório sobre como Timothy está se saindo. Tristan nota que a carranca de Ethan se aprofundou e que ele está mais sombrio do que o habitual. Ethan diz que tem uma proposta para Tristan. Ethan pede a Tristan que não venha se suas conversas forem sem sentido. Tristan diz que, como empregador, tenta proteger sua equipe. Tristan diz que é responsável por aqueles que vivem aqui como príncipe herdeiro. Tristan diz a Ethan que ele veio ver Agnes, não Ethan, em primeiro lugar. Ethan fica com ciúmes, dizendo que não pode expulsar um vagabundo pela porta. Tristan cumprimenta Agnes. Ele está feliz em vê-la como de costume. Agnes pergunta a Tristan surpresa o que ele está fazendo aqui. Tristan a convida para jantar junto e lhe assegura que ela entenderá tudo. Ele está muito chateado ao saber que Agnes não vai jantar com ele. Tristan diz de forma conspiratória que tudo é exatamente como ele pensou. Agnes diz a Tristan que é meio período de aula. As crianças a observam e estão irritadas. Elas têm medo de Tristan. Tristan se oferece para levar a Agnes ao escritório dela. Agnes diz a Tristan que ele pode fazer o que quiser. Tristan quer enviar para ela sapatos e um vestido como uma recusa ao encontro deles. Agnes diz que vai usá-los com cuidado. Tristan diz a ela que a recusa dela é bastante rude. Agnes pergunta a Tristan, surpreendida, se realmente há alguém atrás dela. Tristan diz que achava que havia 3 deles e que alguém mais havia se esgueirado. Agnes olha por cima do ombro de Tristan, surpresa. Timothy está se esgueirando atrás deles em seu traje de marujo, que é ridículo. Ethan segue as crianças, parecendo ainda mais sombrio. Tristan pergunta a Agnes se Timothy concordou com a aula de equitação. Ele diz a Agnes que Greta caiu do cavalo, o que é surpreendente porque Timothy não sabe. Agnes diz que não sabia disso. Tristan diz a ela que não queria que ela ficasse triste. Agnes diz que está tudo bem. Ela deveria ter dito isso antes. Tristan relata que está feliz que a casa Buttenberg tenha a sorte de ter uma professora. Agnes não esperava receber isso do príncipe herdeiro. Tristan diz a ela que quer que o herdeiro de Greta esteja vivo e saudável. Tristan diz a ela que Ethan é contra seu encontro com Timothy. Agnes não consegue acreditar que está falando com Tristan, o príncipe. Ela não consegue crer que cruzou caminhos com o príncipe herdeiro. Tristan diz a ela que não pode tomar mais seu tempo. As crianças e Ethan o escutam, mantendo um olho em Agnes. Agnes pede às crianças para treinarem duro. Ela não entende o que aconteceu com elas. Geralmente são tão obedientes, mas agora vieram para serem levadas para casa. Celine se vira para Agnes e pede para conversar com ela porque está preocupada. Celine diz a Agnes que o que está prestes a dizer é um segredo. Agnes pede ao motorista para esperar um pouco e decide conversar com as crianças. As crianças vão a algum lugar e Agnes se surpreende com o quão próximas elas se tornaram. Ela está feliz que as crianças tenham parado de brigar e se aproximado. De repente, sente o olhar de alguém. A figura fria e solitária de Ethan a observa da janela. Ele está parado em silêncio, frio e reservado, insatisfeito com algo.
Agnes olha para Ethan, muito surpresa, e, então se vira abruptamente para ir embora. Ela pensa que Ethan é apenas um verdadeiro idiota por não avisá-la sobre tudo. Timothy sussurra algo para Celine e Ben, e eles concordam com ele. Celine diz que ninguém vai ficar com a professora, nem mesmo Ethan. Timothy diz que a professora vai ao baile com Tristan, que é um vagabundo. Ben não sabe o que dizer. Ele acredita que a professora é apenas deles. Celine pede a Timothy para proteger a professora enquanto não estão por perto. Timothy jura que a protegerá. Celine está até disposta a esquecer as rixas, já que Tristan está se aproximando de Agnes. Eles formam uma aliança para que mais ninguém incomode Agnes. As crianças decidem formar uma aliança para salvar Agnes do casamento. Neste momento, Agnes olha para Ethan. Dois mundos estão colidindo. Ela o observa, os olhos cheios de medo. Ethan a olha friamente, pronto para triturá-la em pó. Mas então Agnes sai abruptamente, deixando Ethan sozinho. Ela lhe lança um olhar cheio de ódio. Ethan cruza os olhos dela e fica muito surpreso. O que ele fez? O cavaleiro tenta relatar seus sucessos a ele, mas ele não ouve. Tristan percebe que Ethan não tem apetite. Ele está simplesmente confuso. Dahlia também conversa com Ethan, mas ele permanece em silêncio e se pergunta o que foi aquele olhar. Ethan não concorda com o que Dahlia está oferecendo, mas hesitante, concorda em se tornar seu parceiro no baile. Porém, então, ele ouve o que fez dela. Ethan se desculpa e pede a Dahlia que o perdoe. Tristan se aproxima dele e diz que está feliz por ele e Dahlia. Ele pergunta a Ethan por que ele está tão distraído, o que está acontecendo, e lhe diz algo. Tristan diz que Ethan parece estúpido e que tudo isso é por causa da professora. Ethan, de mau humor, diz que está indo embora. Não se sente bem. Carlo pergunta a Ethan para onde pode levar seu jantar. Carlo diz a ele que é tudo por causa dos estudos. Ethan pergunta o que suas aulas têm a ver com isso e fica chocado ao saber que Carlo só consulta Agnes. Ethan fica chocado ao saber que Agnes recebeu um presente. Tudo foi preparado para ela. Um vestido, sapatos, acessórios. Ele fica chocado porque também preparou um vestido para a garota. Ethan pede para enviar os presentes deles para casa. Ele pensa na professora o dia todo e está irritado. Carlo segue Ethan, preocupado com seu mestre. Ethan para em frente a Agnes em um vestido verde. Ela informa que Timothy quer brincar com os irmãos Westwick. Ethan quer falar com Agnes. Precisa discutir algo com ela. Carlo diz que vai embora e os deixa a sós. Ethan pergunta a Agnes se ela também está pronta para sair. Ele pergunta a ela de maneira brusca se ela está brava. Agnes afirma que não, mas tudo o que ela vê sugere o contrário. Ethan pergunta a ela de forma abrupta o que está acontecendo, dizendo que ela está brava com ele. Agnes pergunta de forma cortante o que aconteceu com Greta e por que ele não disse nada. Ethan pergunta a ela, surpreso, se tudo isso é por causa disso. Agnes diz que deveria saber. Ethan diz que não deveria ter se preocupado com isso. Ele percebe que o comportamento da garota não o irrita. Ethan fica em silêncio, lembrando-se das palavras de quem lhe falou sobre amor. Ele pede a Agnes para pegar algo. Ela se surpreende quando ele lhe entrega o vestido que ela deve usar no baile. A garota diz que ele deveria tê-lo enviado há muito tempo. Inesperadamente, no dia seguinte, Timothy a cumprimenta. Agnes não se cansa do cortês Timothy. Ben e Celine suspeitam que algo está errado aqui. Eles decidem brincar com Timothy e levá-lo para fora. Ben fala sobre como está com medo de se mudar para um novo lugar. Ele menciona como Timothy o lembra de si mesmo quando segura a mão de alguém. Ben fala sobre como Agnes é como uma irmã mais velha para ele. Celine grita que eles têm muito pouco tempo e pede para que vão. Ben se aproxima da irmã e corre atrás dela pelas escadas estreitas. Celine chama Ben de lento. Timothy observa Ben e Celine surpreso. Timothy pergunta a Celine e Ben honestamente como eles se sentem em relação à professora. Timothy percebe que ela é muito querida para ele e que ela não é a professora deles. Timothy diz que ainda há muitas pessoas que os amam. Celine e Ben trocam olhares, surpresos com sua reação. Celine e Ben falam sobre como tratam ela da melhor forma. Timothy pergunta se eles são os únicos que se comportam assim com ela. Celine diz que Timothy os entende e lhes dá apelidos carinhosos. Timothy percebe que Agnes tem muito a oferecer a ele. Celine diz que ela até compartilha uma professora com ele, uma pessoa traquina e sem talento. Celine lembra a Timothy que se Agnes se casar, então, seus planos acabaram. Celine diz que há dois tipos de soluções para a situação. A primeira é impedir que ela vá ao baile, e a segunda é ir com ela. Timothy acha que Celine só quer ir ao baile, mas isso não é verdade. Ben a lembra que ela pediu à mãe para deixá-la ir. Celine lembra que eles precisam tomar as rédeas da situação. Caso contrário, perderão a professora. Timothy pergunta se eles podem se esconder na carruagem e se algo pode funcionar. Agnes se aproxima deles e diz que estão tendo uma conversa muito interessante. No final, as crianças foram chamadas ao tapete e estavam prontas para falar sobre suas travessuras. Agnes pergunta de maneira ameaçadora se Celine quer
quer dizer algo. Celine explica a ela que não quer que ela se casa. Celine diz que não permitirá que a professora vá ao baile e se case com um canalha. Agnes pensa sobre o que as crianças estão dizendo e concorda em levar as crianças com ela ao baile. Agnes pede que se comportem decentemente lá. A criada diz a Agnes que ela está linda. Agnes agradece aos criados por fazê-la parecer bonita. A criada lhe diz que Ethan ordenou que ela fosse embelezada e que está preocupado com ela. A criada diz a ela que ele mudou muito e que chegou a hora das decorações e que ela conquistará o duque. Agnes está surpresa que tudo isso está acontecendo, mas se sente mal ao ver tudo isso. Um monte de criados oferece várias decorações a ela, e Agnes se sente enjoada. Finalmente, uma joia modesta é colocada em volta do pescoço de Agnes. Dizem a Agnes que é hora de ela conhecer o duque. Agnes corre até Carlo. Ela está pronta para sair. Carlo abre a porta tranquilamente para ela e a observa. Carlo pergunta severamente se está tudo bem e se o vestido não está incomodando. Ela concorda com Carlo. Agnes diz que os brincos e o colar são simplesmente pesados. Agnes fica chocada que tudo isso são presentes de sua excelência. Agnes estava prestes a dizer algo ao duque quando percebe que quer ir para casa mesmo antes de sair. O duque se aproxima dela, e ele é simplesmente adorável. Agnes pergunta a ele com surpresa o que tudo isso significa. O duque informa que a levará ao baile. Agnes nota que isso é muito gentil da parte dele. A mão de Agnes cai suavemente na de Ethan. Agnes e Ethan estão indo ao baile, descendo as escadas. Agnes nota que se sente desconfortável usando as joias de Ethan. Ethan diz que Agnes se sente desconfortável. Agnes descobre que pode ficar com as joias para si. Agnes relata que recebeu ajuda para escolher um traje. Ethan é simplesmente encantador ao lado de Agnes. Agnes pensa que tudo está acontecendo de forma estranha demais. Ethan toma a mão de Agnes e sussurra delicadamente que ela é linda. Agnes o olha surpresa. Ela não consegue acreditar no que está ouvindo. Ethan diz a ela que ela é tão bonita que isso o enfurece. Agnes se pergunta se o coração do duque começou a derreter.